Tá, vamos ver o que tem aqui. Rafa, nossa, você tá preparada? Tô curiosa, na verdade. Vamos ver. Olha. Nossa, a gente vai falar sobre vários assuntos aqui, o negócio tá interessante. A gente vai começar. Vamos lá, né? A gente vai começar a primeira pergunta polêmica. É uma pergunta que eu tô curiosa pela resposta, que daí eu vou aprender, já vai ser um ensinamento pra mim. Ai, meu Deus, que será? Rafa, cliente que pede desconto, desvaloriza ou faz parte do jogo? Faz parte do jogo. Faz parte do jogo? Sim, quem não chora não ama, né? Minha mãe sempre falou isso pra mim. Tem que chorar, né? Pra você conseguir o melhor. E eu não ligo, não. Acho que tem que pedir desconto. Só não pode ser aquela coisa meio chata, né? Sim, aquela pessoa abusiva, né? Sim. Tem os clientes abusivos que você fala, tá no meu máximo. E a pessoa ainda... Sim, que desvaloriza seu atendimento, seu produto, seu espaço, seu ambiente, tudo que você ofereceu. Então, assim, tem um limite, né? Sim. Mas eu acho que super vale a pena. Super vale a pena. Segunda polêmica. Ixi. Rafa, você já sentiu competição feminina desleal aqui na cidade? Eu não. Não? Não, competição feminina. Até porque, assim, eu sou uma pessoa muito tranquila com relação a isso. Aham. Eu acho que a gente não tem que competir com ninguém. Eu acho que cada um é individualmente, cada um, né? Você tem sua essência, você tem o seu jeito de ser, e eu nunca senti isso. Eu sou bem tranquila, não sou ciumenta de ninguém, não... Eu sou muito tranquila na minha, eu acho que a pessoa tem a sua essência e é isso. Não tenho competição e nunca senti isso, até porque acho que eu não fico procurando essas coisas, né? Porque tem gente que procura, né? Tem gente que procura, né? Próxima pergunta. Ai, meu Deus. Os clientes que se cuidem, porque começamos falando deles. Ai, olha meus clientes, ó, o que vai sair aqui? Você prefere um cliente difícil que paga bem ou um cliente fácil que paga pouco? Nossa! Que pergunta difícil! Nossa, é difícil. Porque assim, às vezes chega na loja lá, às vezes chega uma cliente que é difícil de atender, né? Às vezes as meninas ficam assim, ai meu Deus, tem que atender, né? Sim. Né? Tem que atender todo mundo. Eu falo, atenda todo mundo bem, independente, porque a gente sabe que tem cliente que é difícil mesmo, né? Que é a cliente do desconto, que chora, chora, né? Mas assim, eu acho que atender o cliente que é bom, não falo nem o cliente que é bom, que compra pouco, aquele cliente que é amável, que é atencioso, que deixa seu dia mais alegre, mais feliz. Porque tem cliente que chega tão carregado que às vezes a venda não compensa, entendeu? Sim. Que você termina o dia assim que, meu Deus do céu, parece que passou um caminhão. Rafa, eu aprendi uma coisa na minha primeira loja ainda. Eu sou muito intuitiva, assim, eu sou muito de sentir as coisas. E quando eu não dou ouvidos a isso, algo acontece. Não sei se você é assim também. Quando eu comecei a mexer com personalizados, fazer personalização de cuia com a minha primeira máquina, uma vez um cliente lá do Mato Grosso do Sul, ele me fez um pedido através da minha vendedora. E aí quando ela me falou, eu senti um negocinho assim. E aí, assim, eu sempre fui muito proativa, de pedir eu vou fazer, e conforme eu conseguia ali e tal. E aquele, eu não conseguia responder que sim. Tinha alguma coisa me travando, tinha alguma coisa me segurando. E aí eu senti, falei, não, melhor não. Aí o cliente insistiu muito. E tem um fulano daí que é meu parente, que vai vir pro Mato Grosso do Sul, ele traz pra mim esse pedido. Na época eram 10 copos de tereré personalizados, um negócio básico. Mas eu não tava sentindo um conforto em fazer. Aí eu falei, tá, vou fazer a cagadinha. Eu fui fazer, deu tudo errado. Aí o cliente ficou totalmente desapontado, porque daí eu falei que eu ia fazer e eu não conseguia atender. Mas enfim, eu já tava sentindo que não era uma coisa que ia ser ideal. Mas eu passei por cima da minha intuição. E algum tempo atrás, aqui já na loja nova, também isso aconteceu. Hoje, essa semana mesmo, eu já não faço mais isso. Essa semana... uma cliente estava buscando muito uma coisa personalizada e tal. Eu falei pra Renata, não vou fazer, eu não tô me sentindo bem com isso. Então, às vezes alguma coisa dá errado. Alguma coisa tem, sabe? Não é pra fazer, não é pra atender. E assim, eu demorei um tempo a perceber isso. Mas é igual você falou, às vezes tem cliente que não vai compensar. Eu falo o estresse pós-venda, né, às vezes, né? Porque meu marido fala pra mim, às vezes, tem cliente que não compensa o valor, não compensa o lucro, porque o pós, às vezes, vai ser tão cansativo que melhor você não vender, entendeu? Que às vezes esse lucro que você vai ter vai te causar tanto estresse. Ele vive falando isso, que ele fala, vou vender. Um dia eu falei que ia vender um sofá para uma pessoa, ele falou assim, Rafa, não vende.
Certeza que você vai ter problema. O sofá vai dar problema, o tecido vai dar problema, certeza que vai dar problema. A energia dessa pessoa é tão pesada. Não vende! Aí eu falei, ai meu Deus, mas será? Porque você fica naquela coisa, né? Que você quer vender, né? Sim. Mas tem cliente que eu falo assim, não é cliente, pessoas, né? São pessoas, né? Que às vezes nem é por culpa da pessoa, né? Sim. Algo que ela carrega de vivência dela mesmo, né? Eu falo que a pessoa não quer ser assim porque ela é assim, né? Às vezes ela, a criação, a família, né? Ela traz isso consigo. Traz consigo. Essa energia, né? Nós também não somos alecrins dourados a todo tempo. Não, meu Deus do céu. A gente também, em algum momento, a gente estressa alguém, Exato. né? Eu, peço desculpa até alguém que eu tenha estressado aí, gente, porque eu sei que eu não sou fácil também, porque eu sou sistemática, né? Eu falo assim, eu gosto de tudo certinho, né? A pessoa fez o que eu pedi, ok, né? Se não fez também, a gente também fica chateada. Ouvir, né? A gente fica frustrada também, como outra pessoa qualquer, né? A vida é feita de combinados, constantemente. A gente combina uma coisa aqui, eu combino uma coisa com a minha equipe aqui. E se tá indo tudo bem, tá indo tudo bem. Sim, ali na obra eu falo, o que é combinado não é caro. Exato. Então eu combinei, você vai lá e vai fazer o que a gente combinou. Mas às vezes não é o que acontece, né? Sim. E tá tudo bem. E tá tudo bem, é isso aí. A vida é assim. A vida é a montanha-russa. Exatamente. Se fosse tudo mar de rosas, né? Exato. Eu tava falando com alguém ainda assim, que a vida é uma montanha-russa. Tem os altos e baixos. E a gente tem que aprender a não ficar gorfando a cada volta que a vida tá nessa montanha-russa, né? A gente tem que aprender a controlar, né? Buscar o controle e seguir. Sim. Gente, eu vou até servir mais um chimarrão aqui. Ai, meu Deus, tá só aumentando esse negócio aí, viu? Essa pergunta aqui é polêmica, hein? Ela vai dividir os homens dos meninos. Ai, meu Deus. Mito ou verdade? Quanto mais dinheiro o cliente tem, mais difícil ele é de pagar. Ai, meu Deus, essa pergunta é difícil. Eu não digo nem mais difícil de pagar, ele chora mais, né? Ele chora mais, né? Ele dá mais valor no dinheiro, ele pede mais desconto, mas não é uma regra geral, né? Eu tenho muitas clientes que compram bem e que são maravilhosas, assim, na questão do pagamento. Sim. E digamos que é meio a meio, assim, não vou nem falar que é mito, que é verdade, porque, assim, hoje em dia tá muito misturada essa questão. Como diz o povo lá do Nordeste, vareia. Vareia. Vareia, é verdade. Eu falo isso a pessoa, como a pessoa é, na verdade, né? Sim, eu falo, às vezes, nem é aquela que compra pouco ou que compra muito. É a pessoa em si, na verdade, que traz essa coisa de pagar bem ou não pagar bem, né? Comprar bem ou não comprar bem. Isso aí é muito relativo. Porque eu conheço muitas pessoas, assim, que, como que eu vou te dizer? Eu vou usar a palavra humilde, que são muito humildes, mas são clientes maravilhosas, maravilhosas. Eu falo minhas clientinhas que são assim de todo mês, são aquelas que não me abandonam, não me largam, onde Nossa, ontem inclusive encontrei uma numa lanchonete que a gente foi depois da igreja, né? E sabe a pessoa que vibra com você, que é aquela cliente que tá ali, que não vê a hora de você inaugurar a loja nova, que tá feliz junto com você, que vive aquele momento? Então, assim, eu tenho muitas clientes assim, que são maravilhosas. Eu amo as minhas clientinhas. Eu falo que são aquelas pessoas que são assalariadas, mas que não deixam de comprar, que levam as outras colegas lá, porque às vezes a loja, por ser uma loja mais arrumada, né, como você falou antes, tem aquela coisa assim, só tem tudo caro, né? Tem esse preconceito, né? Tem, é tudo caro, entendeu? Só que eu falo sempre, minhas clientes, elas merecem ter um conforto, elas merecem ter um ar-condicionado, a nossa porta vai ser eletrônica, tá, gente? Agora você vai chegar, vai ser app de sésamo. Então, assim, eu falo, minhas clientes merecem todo esse conforto. Por que não? Por que você não me comprar o mesmo produto que você compraria no mercado, pagando o mesmo valor até mais barato? Exato. Tendo um conforto, tendo um ambiente climatizado, um cappuccino que você sabe que é o melhor da cidade, que todo mundo conhece, não é verdade? Gente, você não vai só comprar a decoração da sua casa, você vai ver uma experiência. Exatamente, a gente tem, porque às vezes o cliente, a mulher que a gente geralmente atende, né? Ela às vezes teve aquele dia estressado, cansativo, brigou com o marido, sei lá, teve um problema no trabalho. Às vezes ela só quer conversar, ela nem vai lá pra comprar, ela vai lá pra tomar um cappuccino, entendeu? E conversar, e desabafar. Então, assim, eu falo que a gente tá lá pra receber elas, né? Arrasou. Pra dar esse momento, né? Que às vezes não é só a compra. Sim. Lá a gente faz amizade, a gente cria amigos, né? Porque tanto que chega muitas clientes lá, só quer comprar com a vendedora, só quer comprar com a Monique, só quer comprar com a Jaine. Porque a gente cria uma intimidade, né? A gente cria uma amizade lá dentro também. Não é só sobre o dinheiro, como você falou, né? Não só sobre a venda. É muito além disso, sabe? Porque eu falo lá dentro, a gente
é uma família, né? Que cria outras famílias, né? Quando a gente tem loja, Rafa, quando a gente tem qualquer empreendimento, eu acho que o principal pensamento que a gente tem que ter é: eu estou aqui para servir. Sim. Lógico, nós fazemos uma troca. Eu sirvo você em troca do seu dinheiro. Me dê todo o seu dinheiro que eu vou te servir. Mas não é só isso. Não. Entendeu? Se você for pensando só no dinheiro, se você for ganancioso, pensando apenas na troca financeira que você pode fazer com a pessoa, o seu negócio pode até dar certo até um momento. Mas ele não tá no propósito certo, né? Você não tá fazendo a coisa genuína. Sim. Não é só dinheiro. Sim, eu tenho uma cliente, inclusive, que é de Cuiabá, maravilhosa, Cleide, que todas as vezes que ela passa aqui pela cidade, que ela vem na cidade, que ela tem um consultório aqui, ela vem na loja, ela e o esposo, e ela tá em uma capital, né? Sim. E toda vez ela volta com o carro carregado de coisa. Ela fala: Rafa, eu amo vir aqui nessa loja, eu amo o atendimento. Então, assim, eu fico tão feliz e grata quando eu vejo ela, que eu consigo encontrá-la ali na loja. Porque eu falo assim: poxa, a pessoa saiu lá da capital, né? Tem tudo. Tem tudo na mão, ela pode comprar na internet, onde ela quiser. E ela perde o tempo dela, que eu falo que a pessoa, né, deixa de comprar em outro lugar, né? Porque o produto que a gente vende tem hoje em dia em todo lugar, né? Só que eu falo assim, a pessoa, ela gosta do atendimento, ela gosta do ambiente da loja, ela faz questão de vir até a loja, fazer a compra com a gente. Então, assim, isso me deixa muito feliz em saber vale que mais do que qualquer dinheiro. Muito, muito, meu Deus do céu. E a gente cria uma amizade, né? Sim. Eu nunca fui na casa dela, não conheço ela da loja, só, mas parece que, sabe quando você conhece há anos a pessoa, sabe que você cria aquela intimidade? Sim. É assim com os meus clientes. Isso é maravilhoso, né? Eu vivo isso aqui na loja, assim, também. E sábado mesmo, eu tava sentada com duas clientes aqui, a Silvana e a Oânia, que elas são minhas clientes desde quando eu vendia as coisas diretamente do armário da minha cozinha. E aí a gente conversando sobre isso, a primeira cuia que comprou e não sei o quê. Cara, é muito gostoso. Sim. Sabe? As pessoas acompanharem, assim. A evolução, né? O crescimento, né? E lembrar de, igual você falou, né? Das coisas que a sua mãe comprou, que vocês usavam lá, né? Há 20 anos, 21 anos atrás, né? Sim. Então, assim, eu fico muito feliz, porque eu falo, são memórias que vocês criaram através dos produtos que... Você faz parte da história das pessoas. Da história das pessoas, que eu falo assim que, principalmente Natal, né, quando a gente vai decorar, eu falo assim, a gente deixa um pedacinho da nossa loja na casa das pessoas, né? Que você vai proporcionar momentos em família, momentos de alegria. Então, assim, isso é muito gostoso, sabe? Trabalhar com isso é muito legal. E eu fico muito feliz, assim, eu amo o que eu faço, de verdade. Que bom, muito bem. Agora, continuando nessa parte, assim, de clientes, de cobrança financeira, a Quintal tem muita inadimplência? Então, não vou falar que tem muita, mas tem, né? Como você lidar com isso? Ai, não é fácil. Na verdade, ultimamente eu não tô lidando, né? Eu deixo pra Monique lidar, porque eu falo assim, eu não quero me estressar com isso. Pega o telefone, liga pra Monique, vamos ver o que ela faz. Né? Coitada da Monique, né? Aí eu cobro a Monique cobra os clientes, né? Então, assim, eu não sei aqui como você faz, mas a gente tem ainda a questão das notinhas, né? A gente faz pedidos ainda para os clientes que têm cadastro na loja, cadastro antigo, a gente ainda abre, né? O famoso crediário, né? Então, querendo ou não, a gente está sujeito a qualquer momento a ter uma perca, né? Ter um problema de pagamento, né? Enfim, acontece, não vou falar que não, né? Mas... E não é fácil, né? Porque você sabe que a gente leva o fluxo de caixa ali certinho pra gente pagar as contas no mês, e quando isso é quebrado, né? O difícil, assim, de uma inadimplência é porque você tá contando com aquele dinheiro. Um exemplo, a Rafa me deve R$200, ela vai pagar dia 5 de fevereiro. Você tá contando? Não, tá tudo certo. Eu tenho R$200 pra pagar isso aqui. Chega no dia 5, não pagou, daquele... Sim, e às vezes é 200 de um, é 500 de outro, é 1.000 de outro, então você junta tudo aí, dá 10 mil no mês, né? Exatamente. Que às vezes você teria aquele valor todo para pagar umas despesas ali, um imposto, né, um aluguel, enfim, que você não consegue por conta de pessoas que falharam com o pagamento. Então, assim, não é fácil. E o pior não é isso, o pior é a pessoa que você vai cobrar e ainda se acha no direito de achar que você tá errada. Você tá errada. Gente, isso não tem, o que mais me tira do sério é isso. É a pessoa falar que eu tô errada, de perguntar
de perguntar pra pessoa se ela vai pagar o que ela deve, que ela combinou de pagar no dia, entendeu? Sim. Então, assim, às vezes já aconteceu na loja, sabe? Teve um dia que eu fiquei tão estressada, gente, vocês não têm ideia, vocês não têm... Porque já tinha passado a cobrança, aquela coisa. Eu pago amanhã, eu pago depois. E a minha funcionária do caixa tava grávida, a Andriele. E essa pessoa destratou a Andriele. Não tem coisa que mais me dói de tratar meu funcionário, ele não é estando errado. Sim. Nossa, mas mandou um monte de mensagem, destratou a menina de tudo, a menina grávida. Ela foi na minha sala chorando. Rafa, olha só isso aqui, fui cobrar, né? E aconteceu isso. Falei, não, agora deixa comigo, eu vou fazer a cobrança. Peguei e comecei a ligar, a pessoa não me atendeu. Ligar, não me atendeu. Falei, vou mandar um áudio. Peguei e mandei um áudio. Naquele momento, assim, de bastante estresse, sabe? Eu tava tremendo, gente, de nervoso, porque assim, não mexe com os meus, não, entendeu? Eu sei como é. Porque eu sou assim. Eu falo assim, a pessoa pode ser educada, fala assim, poxa, Rafa, eu não consegui, faz 1 ano que eu tô te devendo, mas nesse mês de novo eu não consegui te pagar. Mas eu vou te pagar, tem educação, entendeu? Tem humildade, né? Porque a pessoa tá errada, entendeu? Só que ela não é nem humilde pra reconhecer que ela tá errada, entendeu? E xingar a menina que tá fazendo o serviço dela, entendeu? Nossa, aquilo lá pra mim foi o limite, sabe? Aí não me atendeu, eu peguei e mandei um áudio, ela começou a responder. Mandar áudio também, grosseiro, não sei o quê. Eu falei, tá bom, você não quer pagar, você não paga, não precisa pagar. Se você não, a minha funcionária não mais vai falar com você, você vai para o advogado, eu não vou mais cobrar. Porque estava me tirando do sério já isso, sabe? Eu falei assim, eu esperava outro comportamento seu. Virou sacanagem mesmo. Virou sacanagem. Eu falei assim, todo mundo passa por dificuldade, eu falei. Falei assim, eu passo, você passa, todo mundo passa. Só que ser mal educada é outra coisa, entendeu? Você pode tratar a pessoa com educação. Filha, ela nunca deixou de tratar você com educação. Ela te mandou mensagem hoje, por quê? Porque você falou que ontem você ia fazer o pagamento e você não fez. E ela mandou mensagem pedindo um comprovante pra você de pagamento. E você soltou os cachorros nela, entendeu? Eu falei, isso eu não acho certo. Você não foi certa. Mas tudo bem. Eu falei, vai ser a última vez que eu falo com você. Bloqueei o telefone da pessoa. Não falei mais. Aí teve um dia que eu encontrei a pessoa na rua, né? E aí ela falou assim, eu queria conversar com você, né? A gente pode conversar. Eu falei, eu tô na loja, a qualquer momento você pode ir lá pra conversar. Só que até hoje não foi conversar, entendeu? Mas pra mim não existe mais. Não, pagou. Pagou. Não existe mais pra mim, porque assim, eu acho... Inclusive, a próxima pergunta que tá aqui é assim, ó, você já perdeu amizade por causa de cobrança? Não vou nem falar que é amizade, né? Porque assim, as pessoas que eu perdi de cliente não eram meus amigos, entendeu? Você amizade. Só tinha vínculo de cliente. De cliente. Amizade nunca, graças a Deus, minhas amigas são, ó. Pagam certinho. Né? Não, inclusive te ajudam a gravar vídeos maravilhosos. Nossa, é verdade. A minha amiga. Ela é uma humildade. Minha amiga irmã, né? Minha amiga irmã, eu falo assim, quando a gente posta vídeo dela, bomba o nosso Instagram, porque ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Eu falo que ela tem o dom de atriz no sangue, né? Gente, maravilhosa. Próxima pergunta. Essa aqui não é tão polêmica, mas é uma pergunta bem séria, que faz a gente refletir muito, inclusive. Em cidade pequena, reputação vale mais do que contrato? Reputação seria nome? O tal do fio do bigode? O fio do bigode. Eu adoro. Porque eu sou uma pessoa que eu fecho muita coisa no fio do bigode. Pra mim, vale, entendeu? Se eu falei pra você, Grace, eu fechei uma compra com você, 10 mil, vou te pagar em 3 vezes, pra mim não precisa documento assinado. Sim. Eu falo que o fio do bigode, ele vale muito, entendeu? Pra mim, eu acho que não precisa assinar documento. Mas, você sabe que, né, com muita gente não dá pra fazer isso, né? Não tem palavra, né? Porque eu falo assim, isso é coisa de antigamente, né? Que a gente foi criado, só quem foi criado assim sabe, né? Sim. Que assim, é honestidade, prezar por aquilo, o nome que você tem, na verdade, né? O nome que você leva, tudo que você fala. Honestidade vem de berço, mas tem gente que dorme no chão. É desse jeito, porque não tem, cara. E assim, em cidade pequena, corre muito na boca miúda, né? Tudo que as pessoas fazem... Vai muito verdade. assim, vai, muita gente sabe, muita gente comenta, às vezes, mas tem gente que é descarado, que mesmo assim, né, e aí ainda derruba os outros, né, passa a lábia e consegue. E a gente sabe, né, eu falo assim, o comércio ele se comunica, né, eu falo assim, quem é no cego, quem não paga, todo o comércio sabe, porque... Eu falo, não vende pra fulana, não vende pra ciclano, se você não vai receber. Então é assim, né, voltando a esse assunto, né, que é polêmico mesmo. Ó, deixa eu ver a próxima pergunta aqui que eu tinha separado. Rafa, por você ser mulher, empreendedora, você já sofreu alguma dificuldade com relação a machismo, por exemplo?
Seja na sua loja, seja na obra da sua loja. Ah, sim. Na obra eu sempre tenho que mandar meu marido, né? Sério? Resolver, assim. Não que eu falo que eu nunca fui tratada com falta de respeito, mas quando um lugar que só tem homem, entendeu? Tem hora que eu falo assim, Ivandro, vai lá e resolve pra mim, porque, não vou falar, porque parece que eles não escutam muito, tipo assim, ela é mulher, ela não entende nada, entendeu? E aí, vou fazer de qualquer jeito que ela não vai achar, ela vai achar que tá bom, entendeu? A maioria não, eu falo assim, uma boa parte dos homens, eu acho que pensa um pouco isso, né? Que a gente não entende muito e que a gente não vai saber se tá certo, se não tá, né? E às vezes a gente não sabe mesmo, né? Sim. Mas aí a gente pede pro marido olhar e ver se tá bom. E aí, assim, hoje, o que a Rafa de 21 anos atrás diria pra Rafa de hoje? No momento que você tá vivendo, nessa trajetória toda que você, sabe? Se ela olhasse a Rafa lá de 2004, vendo a Rafa de 2025, 26, né? Meu Deus, eu ia falar pra ela que não desistisse dos sonhos, né? Porque, assim, eu nunca imaginei lá, né? Lá atrás, quando eu casei, nunca na minha vida que eu sonharia em estar inaugurando uma loja desse tamanho. Sim. Que eu teria tantas pessoas dependendo de mim, que eu teria construído isso, né? Que eu falo que pra mim é muita coisa, né? Pra muitos pode ser que não seja, mas pra mim eu falo que é realização de mais um sonho, né? Quando eu construí a outra quintal foi um sonho, meu Deus do céu. Foi o nervosismo, foi aquelas borboletas na barriga. Sim. E eu tô sentindo tudo isso de novo. Então eu falaria pra ela lá atrás, não desista dos seus sonhos, porque você é capaz, você vai dar conta, porque muitas vezes eu fraquejei, muitas vezes eu tive medo, muitas mesmo. Meu marido sempre tava ali, não, Rafa, você vai dar conta, não, Rafa, você vai, você consegue, não sei o quê. Então ele tava sempre me apoiando, né, me incentivando. Tipo, nas dificuldades, se você não dá conta, eu te ajudo. Graças a Deus, eu nunca precisei dele, né? Assim, a não ser lá no começo para comprar o terreno, né? Esses empurrõezinhos, né? Mas graças a Deus, eu sempre consegui pagar as minhas contas em dia, a loja sempre conseguiu se manter e já saiu muitos frutos lá de dentro, né? Eu falo assim, tanto nos meus funcionários quanto para a própria minha casa mesmo, né? Para conquistar as realizações como família, assim, a loja conseguiu proporcionar muitas coisas boas na nossa vida. Então, assim, eu devo muito a loja, tudo que nós conquistamos junto, porque a loja não é só minha, né? Foi conquistada junto com meu esposo, com as minhas filhas, que muitos momentos foram sacrificados, né? De vivência com elas também, porque se elas não fossem esse apoio meu em casa também eu não teria conseguido, né? Eu falo assim, porque a gente ser mãe é trabalhoso, mas é muito gratificante, né? Eu falo, quando a gente tá cansada, às vezes termina um dia assim, exaustivo na loja, você chegar em casa e ver que você tem dois seres que dependem de você, né? Que te amam, né? Que te amam, que chega contando as novidades da escola, e aquela empolgação, e a novidade com o namorado, aquela coisa toda, né? Eu falo assim, aí você esquece das coisas, às vezes, dos problemas e se realiza. Na fase do namorado. Já estou. Inclusive, saí de casa hoje e já estava lá namorando. E aí, como é que foi a primeira vez? Assim, mãe, tô namorando. Pra mãe é mais fácil, eu acho, né? O pai, ele leva de outra forma, né? Mas pra mãe, eu acho que... Eu sou muito amiga da Sofia, né? Tanto que as amigas dela falam assim, ai, Rafa, Sofia, como que você consegue contar tudo pra sua mãe? Né? Porque a maioria não consegue, às vezes, se abrir tanto, né? Sim. E ela fala assim, minha mãe é minha amiga. Minha mãe que legal. Então eu fico muito feliz de conseguir, assim, ter conquistado esse relacionamento com ela. Você era assim com a sua mãe também? Ou você foi diferente com a sua filha? Não, eu não era assim com a minha mãe. Infelizmente, porque os tempos eram outros também, né? Eu falo, eu nunca consegui ter uma conversa muito íntima com a minha mãe, assim, sobre namoro, casamento, essas coisas, assim. Aquele tempo era um pouco mais diferente, né? Reservado, assim. A gente não tinha essas conversas que hoje em dia a gente tem que ter com os filhos. É fácil? Não é? Não é fácil. A primeira vez que ela me contou que ela tinha beijado, eu tive que fingir que tava tudo bem. Tudo normal, tudo por dentro, certo. Mas por dentro, meu Deus do céu, ai meu Deus, meu neném, agora, né? Só que ela já tinha 14 anos, né? Não era uma bebê, né? Ela já estava na idade. Eu beijei a primeira vez com 14 anos, então tá tudo certo. Nos dias de hoje, é até tarde demais, né? Então, assim, só que quando ela me contou, meu Deus, me deu um frio na barriga. Eu fiquei tão nervosa que eu comecei a rir. Eu ria tanto. E ela falou, e ela chorando. Mãe, do que você tá rindo? Ela, eu não sei.
me deu um acesso de riso, Sim. que eu acho que eu não sabia o que eu falava na hora, sabe? Assim, me deu um negócio, a gente tava nós dois sentados na porta de casa, o Wanda não tava, ela, você não vai contar pro pai. Eu falei, mas você vai contar? Qualquer hora dessa você vai contar. Não, a hora que eu tiver coragem eu vou contar, mas eu não quero contar agora. Sim. Então ela veio contar pra mim, eu fiquei muito feliz, né? Aham. Que ela conseguiu se abrir, contar, Sim. e eu espero que com outras coisas também, né? Com tudo que aconteceu na vida dela, que ela possa contar comigo, né? Isso sempre. é uma construção diária, né? Sim. Hoje eu tava conversando com a Manu e comentando sobre isso. Com o Augusto eu tenho muito isso do diálogo. E eu acho muito engraçado que desde ele pituquinho eu falava, eu conversava. Eu sou muito de conversar sobre tudo. Eu acho que diálogo é a coisa mais importante em qualquer relacionamento. Seja com o marido, seja com os filhos, ou no âmbito profissional. Eu acho que tudo, a base é o diálogo, né? E aí eu converso muito com o Augusto. E aí ele cresceu, ele tá crescendo sabendo isso. De a minha mãe eu posso falar tudo. Sim. E quando eu tenho alguma coisa, eu vou e converso com a minha mãe. Então ele aprendeu já, tipo assim, ele teve alguma coisa no dia dele que foi ruim. Ontem mesmo foi o aniversário da minha mãe, ele tava no pai dele, daí eu busquei ele na hora do almoço pra nós irmos almoçar com ela, né? Aí foi bem legal e tal, e ele passou a tarde lá com ela, e aí de noite fui lá, jantei na minha mãe e fomos pra casa, daí só tava eu e ele. Daí quando nós chegamos em casa, falei, e aí filho, tudo bem? Como é que você tá? Vamos tomar um banhão com a mamãe e tal, pra gente dormir, descansar? Aí ele, mãe, acho que eu tô meio triste. Augusto, 7 anos. O problema, né? Aham. Falei, que foi, filho? Ah, mãe, eu acho que meu dia não foi bom. Aí eu falei, por quê, filho? Ah, mãe, é porque eu tava lá no meu pai, e aí eu fui na vovó Odete, e o meu Lego que tava na vovozinha eu não peguei. A vovozinha, o problema, né? a vovozinha é a outra avó dele, né? Aí eu pensei, nossa, que problemão, né? Mas pra eles é o problema, Mas pra né? ele... Aí eu falei, mas filho, pensa bem, hoje é aniversário da vovó Odete, você almoçou com ela, deixou ela feliz, nós passamos um momento com ela, você passou a tarde toda com ela, né? Você fez companhia, e aí a mamãe foi lá, e aí jantamos com ela, com o vovô Chupeta, né, meu pai. Jantamos com eles e não sei o que e tal. E agora tá eu e você aqui, né? A gente tá juntinhos, hoje você vai dormir abraçadinho na mamãe, não tem a Maria Cecília, né? Não tem o tio nome. E aí ele mudou o semblante na hora e falou assim, nossa, é verdade, né, mãe? Aí eu falei pra ele, eu expliquei, eu falei assim, filho, quando acontece uma coisinha que parece que é ruim no seu dia, que te magoa, que te deixa frustrado, não deixe que isso estrague todo o seu dia. A gente tem que aprender a... Sim, né? Ensinar que tem frustrações e que Isso. tem, né? Nossa vida é assim, né? Desde pequenos, pra nós, a frustração dele foi muito pequena. Sim, mas pra ele teve uma proporção muito grande, exatamente. Né? E aí eu falei pra ele assim, quando você ficar triste, sinta isso. Mas não deixe que isso defina o seu dia, defina a sua vida. Exatamente. Você, né? E aí, então eu e ele, nós temos muito isso. Eu tenho muitas conversas profundas com ele. Apesar dele ter 7 anos, ele fala umas coisas assim... Mas hoje as crianças estão muito assim, né? Então, meu Deus, eles falam cada coisa que fala, meu Deus do céu, de onde tirou isso? Da onde tirou isso? Porque lá em casa é assim, na hora do almoço também, aquela falação, porque todo mundo chega, né? Todo mundo, né? As duas. Mas contando o que aconteceu na escola, isso e aquilo. E às vezes o Wanda fala assim, meu Deus do céu, só sabe falar da escola. Aí a Luísa falou esses dias, a Luísa ou a Sofia, não lembro, falou assim, mas pai, a gente só vive isso. É o que eu vivo, né? É o que eu vivo, entendeu? Então só sei conversar sobre isso, né? Sim. E assim, pra eles é muito importante né, as dificuldades que tem, né? As brigas ali, as intrigas. E é legal a gente participar disso também. Ainda bem que eles chegam em casa e contam, né? Porque muitos às vezes não tem essa abertura não tem de diálogo, chegar e de conversar. Não tem essa conversa, justamente. Sim. E eu sinto muito por isso, assim, porque com a minha mãe, por um exemplo, eu também não tinha muito isso. Só que eu e minha irmã, nós somos muito diferentes. Eu sou muito aberta, eu sou muito expansiva. Eu sou de falar, eu tenho necessidade de falar. Com a minha mãe eu sempre contei tudo. Apesar dela achar que eu não contava, eu contava tudo. Hoje, tudo eu conto pra minha mãe. E fui pra faculdade em Tangará, eu sempre contava pra ela o que eu tava fazendo. Ela achava que eu tava contando de menos, mas não, eu tava contando. Eu falo que eu sou boca de sacola. Era comportada, então. Não, nem fui comportada, mas assim, eu contava pra ela, tô indo numa festa. O meu medo quando eu morava em Tangará era de ir pra festa, morrer lá e a minha mãe descobrir. Daí, nossa, tava na festa? Tipo, nem me falou. Antes dela ficar triste porque eu morri, ela fica indignada e brava, porque eu não contei que tava na festa. Então, assim, eu tinha muito isso. Já minha irmã não, mais reservada, é na dela, conta pouco. E aí, eu vejo que eu quero isso pros meus filhos, de eles serem abertos. A minha mãe nem sempre recebia as informações que eu dava com
paciência, com amor, né, mãe? Mas, assim, é muito que antigamente melhor. a vida era difícil Era também, né? Eu difícil. falo, tinha que trabalhar muito, né? Era muito Sim, sofrida, né? Eu nem culpo minha mãe por isso, porque E a foi do jeito criação que deles eles... foi diferente. foi do jeito que eles foram criados. Então, ela sempre fez, achando que estava fazendo sempre o melhor. E eu acredito muito, sabe? Sim. Só que era mais fechado, não tem como, né? E uma coisa que eu quis ser diferente com elas foi nisso, né? De tentar ter uma vida, assim, mais aberta, né? Ter mais comunicação, ter mais, né? Que elas pudessem mesmo falar, porque eu sempre falo pra Sofia e pra Luísa também, né, que a Sofia tá mais velha, então, né, tá mais nessa fase da adolescência, né, que se acontecer qualquer coisa, qualquer problema que ela tiver, não vai ser amigo dela ou amiga que vai resolver, vai ser o pai e a mãe. Exato. Então, assim, a gente tem que estar sabendo de tudo que acontece, porque se acontecer qualquer cagada, pra onde que ela vai correr? Sim. É pro pai e pra mãe. Então, se a gente estiver sabendo, é muito mais fácil a gente ajudar, né? Sim. Então eu falo pra ela, conte tudo. Por mais que seja, já fiz uma cagada, mãe, mas vai lá e conta, que a gente vai dar um jeito de resolver. Eu ensinei o Augusto isso, eu desde pequeno também, eu falo pra ele, filho, se você fizer algum erro, cometer algum erro, fizer alguma cagada, conta pra mamãe. Não mente, não deixa a mamãe ficar sabendo por outra pessoa. Porque se eu souber por você, eu vou tentar te entender e te ajudar. Agora, se outra pessoa vem contar que você fez alguma coisa, que você mentiu, enganou, escondeu, a primeira coisa que vai dar na mamãe é tipo aquela angústia de, meu Deus, meu filho errou, então ao invés de eu primeiro tentar te ajudar, eu vou te julgar. Sim. E quando a gente julga, a gente não tem uma ação, o emocional vai antes da sabedoria. Vai além, E eu falo que isso é muito importante, que já começa a formar o caráter também, né? Sim. De você também, eu falo, contar o que é certo, não só porque é pra mim ou pra você, né? Que faz parte da família, mas você assumir que você errou, né? De você falar, olha, eu errei, o que eu posso fazer pra melhorar, pra mudar isso, pra resolver o problema, né? Porque hoje em dia, até voltando aí pro lado profissional, né? Muita gente esconde as coisas, né? Sim. Ah, não foi eu que fiz, nego, né? Não, às vezes uma cagada que fez por medo, né? Porque, o patrão vai brigar, né? Meu chefe vai me mandar embora, vai descontar do meu salário. Mas às vezes eu falo, você tem que resolver o problema. Que adianta? O problema já tá ali, né? Então é melhor você assumir o erro, vai lá e resolver o problema e não errar mais, né? Isso as meninas já sabem lá da loja. Fala assim, errar, todo mundo erra. Sim. Agora ficar errando toda vez, isso aí eu não admito. Agora sim, você errou, vamos lá, vamos resolver. Assume o erro e vamos resolver. Vamos resolver. Então é quase que uma conversa de mãe para filho. Mãe para filho. Sim, eu tive isso aqui na loja. E assim, cara, o que mais me dói quando uma pessoa comete um erro e ela não chega em você, ai, Rafa, eu cometi um erro. Desculpa, perdão. É que e a pessoa, ao invés de assumir, ela nega. E aí você descobre, você esfregando o erro na cara dela, aquela mentira na cara dela e ela não assume, não dá o braço a torcer, é orgulhosa. Cara, aquilo dói lá na alma, dói no coração, sabe? Você perde a confiança na pessoa que você olhava todos os dias com muito carinho. Você fala, cara, que apunhalada nas costas. Sim, e porque errar você erra, eu erro, né? Porque eu sou dona da Quintal, né? Tem a loja há 20, quase 22 anos que eu não erro. Gente, eu erro. Ser humano, né? Direto, assim, sabe? Só que eu tento não errar. Às vezes a gente... É uma coisa nova que você tá trabalhando, né? Um outro momento. Então, às vezes, você tá suscetível a errar. A gente erra, inclusive, tentando acertar. Né? Geralmente a gente quer acertar, mas a gente erra. Então, e aí tem que tentar acertar, arrumar, consertar ali pra não errar mais, né? Sim. E faz parte do processo. E não vou deixar de errar. Vai ter mais 10 anos, 20 anos de loja, não sei, eu vou ter erros. As nossas escolhas, elas são diárias, os nossos acertos são diários e os nossos erros também. Não tem boca. Em todos os âmbitos. Emocional, profissional, familiar, relacionamento com amigos, amigas, é normal. Sim, porque tudo que a gente faz até em casa mesmo, né, voltando a falar da família, né, a gente tenta educar os filhos da melhor forma possível, né, eu sempre tento fazer o meu melhor, mas às vezes não quer dizer que eu estou sendo a melhor mãe, né, às vezes eu vou errar, vou fazer os mesmos erros que a minha mãe fez que eu não queria fazer, me pego às vezes fazendo isso, né, que eu falo, nossa, eu abominava isso que a minha mãe fazia. E às vezes eu pego fazendo a mesma coisa. A gente acaba carregando aquilo inconscientemente ainda. E às vezes você não quer fazer, mas você faz. A nossa correria, o nosso estresse do dia a dia, a gente acaba. Sim. Rafa, agora, eu tenho certeza que você tem muitos, milhares. Mas vamos fazer um top 5 de comentários que as pessoas dessa cidade já fizeram e chegaram até você. Que assim, você ficou pé da vida, ou que você ficou muito triste, ou que deu vontade de largar tudo e falar, não é possível. Da loja? Da loja, da sua vida. Coisas assim que... Vamos lá.
Ixi, deixa eu pensar. Ai, meu Deus. Eu acho que da minha vida pessoal, eu não sei, eu não escuto tantos comentários. Mais da loja mesmo, assim, que eu falo assim, na internet é mais barato. Tem coisa que eu abomino, detesto. Eu falo assim, é um comentário que a pessoa devia guardar pra ela. Sim. Porque eu acho que isso é extremamente indelicado. Se você não quer pagar o preço do produto que está na loja, você vai comprar na internet. Sim. Ou em outro lugar e tá tudo certo. Meu preço é esse, pronto, e acabou. Agora, a pessoa ser indelicada ao ponto de chegar e falar na minha cara ou na cara da vendedora, que na internet é mais barato, então, assim, isso me tira do sério, realmente. Acho que é uma coisa extremamente indelicada. Eu compartilho disso aí. Né? Assina embaixo. Próximo. Deixa eu pensar. Na época da promoção. Nossa, tá só com 60% de desconto? Achei que tinha mais. Porque agora você sabe que a gente tem 60% de desconto, né? E a gente ouve muito isso. Nossa, só 60% de desconto? Achei que tinha mais. Então, assim, gente, é só se eu der o produto de graça, porque 60% tá abaixo do meu custo, né? Quem sabe e trabalha com planilha e com custo, entendeu? Você sabe que hoje em dia, pra você dar 60%, é para você realmente não pegar e dar pro produto pro cliente, né? Tirar pelo menos ali o custo fixo. Sim. Porque o custo do produto já foi. Já foi. Entendeu? Então, assim, eu acho que também é chato pra caramba. Sim. Próximo. Próximo é voltado à venda também, que a pessoa vai lá, chorou o desconto. A gente deu tudo que tinha pra dar e falou, não, eu quero parcelar em 3 vezes no cartão. Olha, gente, sacanagem, viu? Você tem que virar pra pessoa e falar assim, olha, não dá, né? Achei que você ia pagar à vista. Né? Aí você vai pagar parcelado, aí a gente tem que voltar lá na estaca zero de novo, porque meu preço parcelado é outro. Sim. Entendeu? Então, acho assim, colocar preço e forma de pagamento no produto alheio, entendeu? Porque eu falo assim, cada um sabe até onde pode chegar, né? O parcelamento, né? Lá a gente faz até em 10 vezes no cartão, não foi sempre assim, mas assim, hoje a gente tem um fluxo de caixa um pouquinho mais estendido ali, que a gente consegue fazer isso, mas eu falo assim, vai muito, né, da pessoa também se tocar, né? Sim. Fala assim, tem outro lugar para comprar, mais barato, com mais prazo. Sinta-se à vontade, vai lá e compra, que a gente tem educação, a gente não fala. Eu falo para as meninas, a vontade que dá, é falar assim, meu filho, vai, compra. Só que a gente tem educação e não fala, entendeu? Porque eu faço a minha parte, que é ter educação. Se a pessoa não faz, aí é problema dela, né? Sim. Próxima? Ai, meu Deus, próxima. Faltam 2, hein? Falta 2? Deixa eu pensar, o que mais que eu posso falar? Uma coisa que me deixa muito triste, assim, é quando falam do atendimento da loja. Eu levo isso como uma crítica construtiva, de verdade, mas me entristece muito pelo fato de eu sempre estar prezando pelo melhor. E quando acontece algo que eu não consigo dar o melhor, mesmo que seja com um funcionário meu, que não foi eu que fiz o atendimento, mas eu me sinto totalmente frustrada mesmo, Semana retrasada aconteceu algo até, inclusive, e assim, falou, poxa vida, meu Deus, eu luto para conquistar os clientes, aí vem, às vezes uma situação que às vezes o cliente até entendeu de uma forma diferente, que você sabe, né, que às vezes a pessoa não tá num dia bom também, ela tá num dia estressada, às vezes um A que você fala vira B, C, D, E, entendeu? Sim. Então, assim, eu fico muito chateada, porque parece que todos os atendimentos foram assim. Sim. Entendeu? Parece que eu levo meio que regra geral, quando acontece Leva pro coração, né? Levo muito, aí eu sou muito de ficar martelando aquele problema, sabe? Sim. Aquele erro, eu fico, poxa vida, não podia ter acontecido isso, poxa vida, por que nossa, eu devia ter feito diferente, eu devia ter mandado outra pessoa para fazer o atendimento, eu devia ter feito de uma forma, mas assim, a gente lida com pessoas, né? Não é fácil, né? Tem uma equipe que às vezes também tem problemas, né? Pessoais, que às vezes também não está no dia bom, aí chega no cliente, às vezes o cliente também não está no dia bom. Então, assim, são vários fatores que, né? Pessoas, né? São pessoas, né? A gente lida com pessoas e está suscetível a ter problemas. Então, é algo que também me chateia muito mesmo, assim, é isso, porque todo mundo que me conhece sabe o quanto eu prezo pelo atendimento, de tratar. Eu falo a pessoa que vai de chinelinho de dedo lá na loja, até aquela que vai de carrão, cheio de joia, do mesmo jeito. Eu falo, pra mim, o dinheiro é igual, as pessoas são iguais. E eu falo pras meninas, a pessoa que chegou mais simples lá na loja, você vai baixar a loja pra ela. Você vai fazer ela se sentir assim, querida, bem atendida, ser
a melhor e a maior cliente da loja, porque eu falo, às vezes ela entra lá com aquela coisa já assim, a loja é só de gente com rica. Medo, com preconceito. Com medo, com preconceito. Vergonha. Exatamente. Eu falo, aí que você tem que mostrar que o atendimento daqui é bom, é diferenciado, entendeu? É que a gente não faz diferencial. Sim. Então é isso. O último comentário. Ai, meu Deus. Eu acho assim que falem mal da minha família. Porque assim... Ai, meu Deus. Vocês sabem que na eleição passada teve aí, né, cogitado, né, o nome do meu esposo para ser prefeito da cidade. Você estava preparada para ser uma primeira-dama? Não estava, tanto que lá em casa a gente teve várias conversas sobre isso, né? Várias e várias, porque meu marido, assim, ele é apaixonado por Sapezal, apaixonado pela cidade. Ele, meu Deus do céu, ele sonha muito com muita coisa aqui, né? Ele, meu Deus, ele vislumbra muito, né? Ele quer fazer muita coisa. E eu falei pra ele que na época não era o momento, né? Eu falei, a gente tava, assim, com a Sofia, quase pra ir para um intercâmbio. Eu começando a loja, aquela vucu-vucu, falei, eu vou precisar da sua ajuda, de atenção. Eu falei, não vai ser o momento de você se dedicar. E eu acho que é algo que você tem que se dedicar mesmo, né? E eu falei, eu tenho que te ajudar também. Até ele falou assim, mas você não precisa, você fica, né, no que você está fazendo e eu faço, né, o que precisa ser feito. Eu falo, mas não é assim, eu não ia conseguir, entendeu? Separar isso, porque pra mim, gente, eu não consigo separar. Eu não consigo, eu falo, a vida, ela é tudo junto, misturado ali, profissional. Cenário, né? Sim, porque eu não consigo separar lá ali né, a vida profissional, a vida pessoal. Eu acho que tudo ela se entrelaça ali, né? Sim. E eu falei pra ele que eu não ia aguentar, eu acho que eu não ia ter emocional pra suportar as pessoas falando mal dele. Ou falando mal da minha família, falando mal... Porque você sabe que a política é suja, né? A política é suja, eles inventam coisas. Eu falei pra ele, não estou preparada. Não é o momento, eu não vou suportar, eu não vou ter estrutura emocional, porque é muita coisa que vai estar acontecendo na nossa vida por esses anos aí. E eu falo, não é o momento. Eu falei muito, muito, muito. Aí todo mundo me encontrava, e aí, primeira dama, e aí, primeira dama. Nossa, Cuiabá, quando eu ia em festa, meu Deus, a gente que até não conhecia falava. E eu falava, gente, vai com calma, não vai ser dessa vez. Eu sempre falava, né? Falava, não vai ser dessa vez, não vai ser dessa vez. Então, assim, eu acho que eu não estava mesmo preparada para isso. Mas, porque eu acho que você tem que ter um preparo emocional para você suportar as pancadas, entendeu? Porque, e eu falo, não fala mal da minha família, e eu sempre falo, não inventa coisa do que eu não fiz, entendeu? Se eu fiz, eu vou arcar com as consequências, entendeu? Eu assumo meus erros, mas se eu não fiz e ficar inventando coisa, gente, eu não sei, o que seria, o que ia acontecer. Eu não sei se você é assim, mas assim, quando alguém fala alguma coisa que eu não fiz, que não tá... que não é verídico sobre a minha pessoa, tipo assim, igual quando eu fui fazer a expansão da loja, vieram muitos comentários, a Grace tá se achando, a Grace tá não sei o quê. Gente, até um tempo atrás eu não era ninguém na fila do pão, aí de repente a gente abre um comércio, começa a ser conhecida. Sempre tem alguém que tá, né, às vezes invejando, né, exatamente. Eu falo até, né. E aí, então, tipo assim, eu fico muito pé da vida. Eu quero chegar em cada um e falar assim, eu não tô me achando, não. Sim. Eu tô normal, eu sou eu ainda. Tá tudo. Vem me conhecer, vem me acompanhar de verdade, ver que tá tudo. Ver que meu dia é assim, né? Isso. Eu sou isso, né? Exatamente. Então, eu fico muito... Eu aprendi com meu pai. Chupeta, presta atenção nisso aqui. Eu sou muito indignada por causa de você. Meu pai é aquele indignado. Que vê a política e fica indignado, fica puto da vida, Nossa, a Sofia é assim, a Sofia e o Vando, meu Deus do céu. Sério? Gente, quando os dois começam a discutir política, eu saio até de perto. Nossa. Porque eu detesto, abomino política. Abomino, não quero. E assim... nessa temporada toda que veio falando, né, comentando muito o nome do Vando, todo mundo falava assim, nossa, você vai ser uma ótima primeira dama, você vai ser, porque você é atenciosa com as pessoas, eu falo, gente, eu não tô preparada para ser primeira dama, porque eu acho que quando você tem que ser, você tem que se doar, né, você tem que ter o tempo, você tem que realmente fazer algo diferente, para ser algo diferente mesmo, você marca, deixar sua marca, né. Se o seu marido como prefeito quer fazer a diferença, você, como primeira-dama, precisa seguir o mesmo. Sim, eu tenho que estar junto com ele, né? E eu falo assim, você lá para ser mais um, né? Ou para não ser nada, né? Para não ser nenhum. Então, assim, eu acho que não faria sentido nenhum. Não é o que ele queria, né? Para essa proposta de vida que ele sonha, que ele almeja. Porque o meu sogro já foi candidato a prefeito em Campos de Júlio. Então, eles têm meio que o sangue meio... corre na veia, o sangue político. Nunca vi, né? Como que gosta disso, né? E você acha que num futuro aí vem?
Então, só Deus que sabe, né? Mas... Depois dessa quase candidatura, de você ver que você não estava preparada, hoje você cogita se preparar? Eu não vou falar que eu cogito me preparar. Eu falo assim, que Deus vai preparar o que for importante para nossa vida. E da outra vez eu sempre pedia muito para Deus, tira do nosso caminho tudo que não for bom para nossa família. Se o senhor achar que é o momento, que o senhor abra as portas, mas que o senhor achar que não for bom para nós, para nossa família, que o senhor feche todas as portas. Sim. Então eu sempre pedi muito isso para Deus. E da mesma forma que eu continuo pedindo, porque agora eu já estou vivendo um outro momento da minha vida, né? Porque eu sei que é algo que ele gosta muito, entendeu? E que ele sente muita vontade de fazer pela cidade. E que se Deus achar que é o momento, agora eu estaria pronta, eu acho assim, para ajudar ele, entendeu? Porque eu já estou vivendo um outro momento, né? Sofia vai sair de casa, Luiz já está mais independente também. Sim. A loja já está aí para inaugurar, então assim, eu estou vivendo um outro momento, mas é só Deus que sabe, né? Eu falo, Ele que sabe de todas as coisas, sabe o que é melhor para minha vida, para a vida da minha família, não sou eu que vou colocar esses planos que são tão grandes sem Ele dar permissão, né? Sim. Então assim, que seja sempre da vontade dEle, é sempre que eu peço. E se for pra gente fazer o melhor pra cidade também, que assim seja, né? Porque assim, a vontade é grande. Eu sei que a vontade dele é grande. Meu Deus do céu, como ele tem vontade, como ele ama essa cidade, entendeu? E eu também, porque eu falo, tudo que a gente construiu tá aqui dentro, né? Sim. Nossos 25 anos de vida, a gente construiu 25 anos de nosso patrimônio, tá tudo aqui. A gente não tem nada fora daqui. Sim. Então, assim, a gente quer que a cidade prospere, né? Porque a gente também tem interesse nisso, né? É uma via de mão dupla, né? Exatamente, porque se a cidade não prosperar, tudo que a gente construiu até hoje não vai prosperar também. Então, assim, o nosso sonho é grande também nesse sentido. Sim. Então, mas Deus que sabe, né? Eu coloco sempre nas mãos dele e ele vai preparar tudo da forma que for melhor. Maravilha. Rafa, hoje, se você se sentasse com uma pessoa que tá, uma mulher que é mãe, esposa, dona de casa, ela senta na sua frente e fala assim, Rafa, eu quero empreender. O que você diria para ela? Conselhos, assim. Entregando o jogo para ela. Eu ia falar que primeiro não é fácil assim, né? Empreender não é simplesmente, primeiro você tem que saber muito bem o que você quer empreender, né? O negócio que você quer colocar, o que você pretende, o tempo que você pretende disponibilizar para isso, porque hoje em dia é muito importante que não é simplesmente assim, vou abrir as portas e vou deixar na mão do funcionário, não é assim que funciona. Tem muita gente que acha que abrir uma loja, abrir qualquer coisa, vou contratar alguém para trabalhar ali, tudo bem, eu vou lá uma vez por dia ou uma vez por semana e tá tudo certo, não é bem assim, né? A gente trabalha muito mais às vezes do que o próprio funcionário, né? A gente chega mais cedo, sai mais tarde. Hoje em dia, graças a Deus, eu consigo me dar o luxo, né? Porque eu já tenho uma equipe formada, são quase 22 anos de loja, né? Então eu consigo me dar ao luxo de chegar um pouco mais tarde na loja, de sair um pouco mais cedo, mas meu horário de almoço é super curto, porque eu aproveito já que não tem muita gente, pra estar adiantando o meu serviço. Sim. Mas eu falo assim, que a pessoa que vai empreender, ela tem que ter noção de muitas coisas ainda, porque sonhar todo mundo sonha, e isso é importante, né? Você tem que sonhar. Porque eu acho que a partir daí que você conquista as coisas. Porque tudo a gente tem que ter sonho, né? Sim. Só que não idealizar uma coisa que seja impossível. Primeiro você tem que ver o que você vai, né? O negócio que você vai abrir, tem que ter muita determinação, o tempo disponível, como eu falei, né? Sim. O dinheiro, né? Que é o principal, porque não adianta você abrir um comércio não tendo um fluxo de caixa, pelo menos para começar, né? E saber que durante aí 2 anos você não vai ter renda desse comércio, né, dessa empresa que você vai abrir, porque muita gente acha que o dinheiro que está entrando no caixa já está sobrando, né? Tá Por isso que falha um monte de empresa, né? Geralmente colaborador principalmente, vê o seu faturamento e acha que, nossa, tá rica, né? Tá sobrando tudo, né? Porque tudo que vende tem que voltar pro estoque depois, né? Sim. Primeiro ele tem que se pagar e o lucro que sobra você tem que comprar isso de novo, pagar suas despesas, pagar seu funcionário, pagar seu aluguel, então assim, não é tão fácil assim. Então assim, eu falaria pra pessoa, né, que tenta empreender, pra mulher principalmente, né? Porque hoje em dia a mulher, como eu falei, é mãe, ela é esposa, ela é dona de casa, então assim, o tempo é curto. Sim. Então a gente tem que pensar bem para não dar, né, um tiro no escuro ali, né? E às vezes investir em um sonho e se frustrar. Porque isso também é um problema, né? Porque a gente sonha tanto, né? A gente sonha, e agora com a loja mesmo, é um sonho, né? E você almeja algo além disso, né? Você está fazendo a sua perspectiva ali há 10 anos, há 15 anos, o que eu quero
né, que como eu quero ver a Quintal, né, daqui a um tempo. Então, tudo isso, eu acho que a pessoa que vai empreender, ela tem que estar nessa sintonia com o empreendimento dela, né? Ela tem Não pode perder o brilho nos olhos, né? Não. Não pode perder o frio na barriga. Tipo assim, eu falo, é igual um casamento. É igual casamento, não pode perder o encanto. Não pode perder o encanto. Eu falo assim, aqui pela loja mesmo, por mais que hoje é uma grande realização pra mim, num curto período de tempo eu já consegui realizar um grande sonho, né? Hoje, gravando esse podcast, é um sonho que eu tive lá em março de 2024, uma coisa que começou e hoje deu certo. Então, tudo tem seu tempo, né? Mas assim, todas as vezes que eu vejo a minha loja, eu falo, nossa, né? É meu, eu conquistei isso, né? Veio através de muito trabalho, veio através de muita fé, veio através de muita... Muito meter o louco também, né? Que às vezes a gente tem que... Porque por mais que... Arriscar, né? Arriscar. Por mais que você seja muito pé no chão, tem decisões ali, escolhas que você tem que fazer no ato. Sim. Porque senão você não sai do lugar, né? Você não você tem que dar um passo tendo fé que Deus vai colocar o chão. Sim, com certeza. Por exemplo, ano passado eu comprei o Natal, muito Natal, né? Pensando que eu ia estar na loja nova já, né? A loja nova não chegou. E eu falei, meu Deus do céu, e agora? O que eu vou fazer? Qual que era a tua primeira perspectiva de inauguração, de tudo pronto? Agosto do ano passado. Agosto. Então agora a gente está inaugurando em fevereiro, né? Não foi uma data tão longa assim, mas mudou bastante, né? Então, assim, ano passado eu tive, assim, aquele medo no final do ano. Eu falei, meu Deus do céu. Quando a Adilson chegou, eu falei, se prepara. Porque eu comprei Natal, hein? Comprei Natal pra loja nova. Então, se prepara, se dá um jeito de arrumar e fazer caber tudo. Imagina, a loja tava cheia. Aí ele colocou, tipo assim, gente, vou falar pra vocês, mais de 200 mil reais de custo de Natal. Nossa. Então, vocês têm noção que eu tinha que vender mais de 200 mil reais de custo de Natal? Sim. Pra uma cidade pequena de 30 mil habitantes? Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer, né? Vai dar certo. E a gente trabalhou, foi muito ralado, foi muito trabalhado, mas... E é cara no Stories, é propaganda, é isso, é campanha. É não parar um minuto. E não parar um minuto. Eu não sei se você nota, mas como faz diferença quando você posta seus bastidores nos stories, né? Sim, todo mundo gosta. Quando você coloca as pessoas lá no por trás do negócio que tá acontecendo, no vucu-vucu, naquela energia. Todo mundo gosta, né? É verdade, eu sinto muito isso também. E tem os comentários, né? Pessoal, nossa, eu adoro quando você posta isso, quando você posta aquilo. É bem legal. Quando eu vou pra feira mesmo, quando eu viajo, as pessoas falam, nossa, eu gostando de ver. Querem acompanhar. Às vezes a gente não consegue estar fazendo tanto por conta da correria do dia, né? Mas eu acho importante. Cara, eu fico vendo essas famosas, essas blogueiras, a Virgínia. Muita gente fala mal dela, mas eu acho ela sensacional. Ela é uma mulher muito empreendedora. Muito. Ela vende demais, onde ela bota a mão, vira ouro. Vira ouro. E aí, assim, aí falam que ela tem os 3 filhos, mas que outras pessoas cuidam. Mas, assim, eu acho que qualquer um que tivesse uma oportunidade dessa, iria usar e abusar. Sim, porque... querendo ou não, eu que moro aqui em Sapezal, né? Tem uma loja só, não tem a vida que a Virgínia tem. Mas mesmo assim, eu falo que as minhas meninas foram criadas pelas minhas tatas, né? Que eu tenho muita gratidão por cada uma de vocês, tatinhas, que passaram pela nossa vida. E é necessário. Não significa que você ama menos seu filho, que você ama mais o trabalho, que você ama mais o dinheiro, que você ama mais a vida profissional. Não é sobre amar mais, é sobre dar valor a tudo aquilo que você tem e saber que o que tem que ser feito tem que ser feito. Exatamente. A vida dela é na internet. É aquilo ali, né? E aí, às vezes, eu fico pensando, gente, como que ela consegue a todo momento estar com o celular ali, estar se mostrando, né? Tá aparecendo, tá contando. Virou algo natural, né? Sim. E às vezes, pra ela né? Às vezes eu me pego assim, fazendo algo que eu falo, nossa, se eu tivesse filmado isso aqui, mostrado, ia ser tão legal. Sim, eu me pego às vezes na loja, eu falo, nossa, eu podia ter filmado isso aqui, agora já foi. Nossa, não sei o que, já foi. Porque às vezes você tá tão ali no processo, né? Fazendo o processo mesmo tão automático que você esquece. Né? Eu fiz um treinamento, o meu primeiro treinamento em Cuiabá com a equipe lá do Marcos Strider, daí um dos dele lá falou assim que quando ele começou fazendo marketing lá em Recife ou Maceió. E aí ele pegou uma moça de um salão de beleza e falou assim, vou fazer um trabalho com você que vai alavancar suas vendas, seu trabalho e não sei o que e tal, mas eu preciso que você apareça nos stories do seu Instagram e não sei o que, e eu vou fazer uns vídeos massa com você e eu preciso da sua colaboração. Não, tudo bem. Aí disse que na primeira semana foi sensacional, ela todos os dias gravava e não sei o que. Na segunda semana caiu. Ela parou de aparecer.
Aí ele marcou uma reunião com ela pra saber o que tinha acontecido. Ela falou assim, porque não deu tempo de eu fazer minha maquiagem. Ah, não, hoje eu tô me sentindo feia. Ah, o meu cabelo tá meio assim. Aí ele falou pra ela assim, minha filha, nós não vamos ganhar dinheiro se o seu movimento depender de como você está se sentindo naquele dia, de como tá a sua maquiagem, como tá o seu cabelo. Aí, a primeiro momento, pra quem não tá dentro disso, acha meio grosseiro, acha desnecessário e não sei o quê. Mas quando você começa a viver e a ver o resultado que aquela sua exposição traz... É a realidade do mundo virtual hoje, Exatamente. né? Não tem como, a gente não tem pra onde correr, né, gente? Não Infelizmente, hoje você não pode ter simplesmente só uma porta aberta. Não dá. pode. Eu falo que hoje a gente não consegue esperar, falo para as minhas meninas da loja, a gente não consegue esperar o cliente entrar, porta dentro, para comprar o produto. Exato. Vai muito além disso, entendeu? Não é você só tem que isso. despertar o desejo nele lá. Talvez a Quintal lá de 2004 era assim, né? Hoje a Quintal... Mas já tem 21 anos, você quanta coisa não mudou. Né? Quanta coisa não mudou. Então, assim, lá atrás, quando a gente começou, era assim, né? O cliente vinha na nossa porta, né? Comprar. A gente não tinha essa exposição, não tinha essas alternativas, né? Essas opções, né? Que aí a gente tem, né? Que a pandemia nos trouxe, nos deixou, na verdade, né? Porque depois da pandemia isso ficou muito mais forte. Que daí ficou mais forte. E querendo ou não, quando a gente passa a olhar as coisas assim, tudo tem um lado bom, a gente começa a perceber que a pandemia, por mais que foi uma catástrofe, foi um desastre mundial, ela ainda deixou coisas boas, né? Então, e essa questão da expansão na internet é uma das coisas boas, né? Sim, muita coisa a gente faz pedido online, videochamada, hoje em dia, porque na época eu não tive feira, tive que fazer muita compra via videochamada, diretamente das lojas, dos showrooms, das empresas, né? Porque a gente não conseguia viajar e ir até São Paulo fazer feira. Então, a gente teve que fazer essas compras assim. Então, as pessoas foram se adequando, se adaptando, se reinventando, né, nesse processo. E muitas coisas ficaram ainda. Hoje em dia, até hoje, funciona ainda muita coisa assim. Quando você não consegue ir, você consegue fazer essa parte. Até um showroom de Natal, que é em Curitiba, que é da Toque da Casa, eu ainda não consegui ir pessoalmente, porque é um showroom um pouco menor, mas tem coisas lindas, que eu sempre compro, mas eu não consegui ir até lá, porque a logística fica um pouco mais difícil pra gente sair daqui de Sapezal e a Curitiba, né? E eu faço até hoje videochamada, então assim, tem uma pessoa que me atende, que me apresenta tudo por vídeo, e eu faço a compra e sempre deu muito certo. Então foi uma das coisas que ficou, que eu acho que ajuda bastante. Sim. Quem consegue seguir o movimento, o fluxo de tudo que está acontecendo, está se atualizando, não perde nunca, né? Agora, aquelas pessoas que têm uma visão um pouco mais fechada, são pessoas que são um pouco mais sistemáticas, apegadas demais ao passado, acabam sofrendo. Nós vemos comércios aqui na nossa cidade mesmo, que não se atualizaram, que estão sofrendo. E que as pessoas têm um pouco, um pouco daquilo que a gente falou, de como foram criadas, né, de como sustentam dentro de si o seu emocional e a reação que elas têm perante as mudanças. E essa coisa de exposição, ela é muito engraçada e muito relativa, né, porque falaram pra você que você estava querendo se aparecer, né? E às vezes a pessoa que tem, às vezes, um comércio e vai querer colocar a cara nos stories, fala, nossa, tá querendo se aparecer, né? Que deu na fulana, tá querendo se aparecer agora. Nossa, agora né? Então, às vezes tem muita gente que tem medo disso também, né? De colocar a cara ali na frente da sua loja, da sua empresa, e o julgamento, né, de outras pessoas, né? De não falar certo, de não falar bem, de não... E tá tudo certo, a gente não fala certo o tempo inteiro, a gente erra também, mas é isso que... É isso que cria a conexão que a gente falou antes, né? Essa espontaneidade, às vezes a pessoa ser, né, ali no Instagram mais ou menos o que é no dia a dia mesmo, é isso. Porque hoje ainda eu tava falando com a Lula da Efeito Único sobre isso, que quem me vê nos stories, quando me vê pessoalmente, eu sou a mesma. Tipo assim, essa questão de eu ficar fazendo vídeo de brincadeirinha, falando gracinha e não sei o quê, a pessoa vai chegar aqui na loja, ela vai encontrar isso. Então, o que tá lá, não tô forçando, sabe? É você... Sou eu. Tem umas pessoas que forçam, né? Que a gente sabe que... Né? Que copiam, né? Porque eu falo assim, né? Todo mundo gosta de copiar o que é bom, né? Eu falo, gente, copiar o que é bom é fácil, né? Sabe que eu tinha uma dificuldade em relação a isso? Em relação a ter uma ideia... Tinha não, ainda tem, mas... E aí alguém ir lá e, nossa, pegar como se fosse dela. Cara, a gente mora numa cidade que é pequena. Se você olhar um vídeo lá de uma loja... de São Paulo,
e você se inspirar e fazer aqui, ok. Agora, assim, você senta comigo, conversa comigo, ou você vê algo que eu fiz no Instagram da minha loja, no meu particular, não sei o que, aí você vai lá e faz. Cara, eu acho feio, porque a gente tá numa cidade desse tamanho. Na mesma cidade. Na mesma cidade é complicado. E aí, uma vez, uma pessoa falou assim, Grace, para de se incomodar com isso, o que é teu é teu. E outra, quando uma pessoa copia o que você mostrou, ela não sabe o que tinha por trás. Então aquilo talvez não se sustente. Não fica igual, né? Não tem a mesma essência, né? Não tem a mesma essência. Tem coisas que são genuínas, tem coisas que só a Rafa Bianchi consegue fazer, né? Outras vão tentar, e não falo nem, tipo assim, outras lojas do mesmo ramo, outras mulheres no geral vão olhar e vão falar assim, deixa eu fazer aqui. Não vai ter, não vai, né? Eu falo a pessoa individual, né? Aquilo que eu falei antes, né? Você é um ser único, né? Deus criou você e não criou ninguém igual, né? Então, você não vai ser igual a ninguém, nem seu jeito de falar, nem seu jeito de vestir, nem seu jeito de agir, nem seu jeito de pensar. Então, assim, você é única, né? Então, por mais que tente copiar, nunca vai ficar igual. E às vezes a pessoa pode tentar copiar e fazer melhor do que eu fiz. Então, parabéns pra você. Também. Isso é verdade, né? Copiar e melhorar, melhor ainda, melhor ainda, exatamente. Rafa, você é muito vaidosa. Aparenta, pelo menos. Você sempre foi assim? Ou conforme foi aumentando o seu negócio, aumentando a sua exposição, você foi adquirindo isso? Não, pior que eu sempre fui assim. É engraçado, né? A gente tava até na casa da minha mãe, fui passar o Réveillon lá em Cuiabá. E a gente tava lembrando de fotos, de momentos, né? Lembrando, falei pro meu pai, nossa, a mãe tinha uma roupa amarela. Minha mãe sempre, a gente morava na fazenda, até os 14 anos eu morei em Diamantino. Olha só. Numa fazenda, né? Então, perto da cidade. Inclusive, eu passo sempre ali, vejo a fazenda que eu nasci, que eu me criei. E minha mãe ia pegar ovo no galinheiro, e ela saía sempre pra ir pegar o ovo, a verdura na horta, ela passava um pó de arroz, eu lembro que ela tinha um pó e uma sombra verde. Sabe aquelas paletinhas de sombra PW, que era antigamente, assim, que eu lembro que ela tinha aquelas... Então, assim, eu sempre vi minha mãe... É de família, então. Minha mãe sempre foi muito vaidosa, minha mãe sempre gostou de usar roupas, assim, coloridas, alegres, sempre gostou de se arrumar. Minha mãe tinha um cabelão bonito, assim, era toda vaidosa. Então, eu sempre vi minha mãe, mesmo morando numa fazenda, mesmo trabalhando, assim, né? Era cozinheira da fazenda, mas ela sempre se arrumou, ela sempre foi vaidosa. Então, eu me criei nesse ambiente, né? Então, minha mãe tinha aqueles moranguinhos, que eram os brilhinhos de passar, então era isso que a gente usava. E o pó de arroz nunca faltava, a paletinha dela, que ela gostava muito de passar uma sombra verde, que isso eu tenho na memória muito da minha mãe passando aquela sombrinha verde no olho, e o batonzinho de morango. E eu me criei assim, então eu falo assim, eu já acordo de manhã... E eu não consigo sair se eu não passar pelo menos um pó, um blush, um batom. Então, assim, pra mim isso não é algo que é demais, nem que eu faço forçado. É algo que... É natural de você. Que eu sempre... Você é filha única ou tem irmãos? Não, tenho irmãos. Eu sou mais velha, né? Aí eu tenho um do meio, que é o André, que mora em Campos de Julho, e a Carol, que é a mais nova, que mora em Sinop. E eles no mesmo ramo que você, comércio ou não? Totalmente diferente? Não. A minha irmã hoje é dona de casa, né? Meu irmão... tá cuidando das coisas do meu pai, porque meu pai acabou tendo que ir para Cuiabá por conta de uma doença, hoje ele é acamado, então meu irmão que cuida das coisas dele lá, e enfim, já tentou ter comércio uma vez, ajudou minha mãe na loja, minha mãe tinha loja em Campos de Julho, mas vendeu por conta dessa ida para Cuiabá. A minha irmã, quando morava em Água Boa, muitos anos atrás, quando ela recém casou, ela abriu uma loja tipo a minha, junto com a sogra dela, até ajudei ela na época a montar a loja, foi pra feira comigo, apresentei os fornecedores, mas aí depois ela veio embora e ela vendeu a loja lá para uma arquiteta da cidade, e acredito que a loja existe até hoje, mas é que a gente sempre teve comércio meio que... Minha mãe sempre vendeu primeiro joia de porta em porta, de bicicleta, semi-joia na época, né? Depois ela vendia roupa, sacoleira, assim, vendia de sacola de porta em porta. Aí depois ela construiu do lado da casa dela uma salinha. Meu pai fez umas prateleiras de madeira com o resto de sobra de caixaria de construção. E aí foi a prateleira da loja, com meia dúzia de camiseta e meia dúzia de calça. Então a gente sempre teve meio que o comércio no sangue, né? Então eu sempre me criei nesse meio, minha irmã também. Meu irmão também, apesar de não gostar muito, assim, desse atendimento ao público, mas a parte financeira, ele sempre ajudou minha mãe.
Então sempre foi assim, mas e eu sempre a mais velha ali no meio sempre saía do banco quando eu trabalhava e ia ajudar minha mãe na loja, então sempre gostei de estar ali. Rafa, então você já morou em Diamantino, você nasceu lá. Morei até os 14 anos. Aí em Campos de Julho. Até casar. Aqui em Sapezal. Sim. Dessas 3 cidades, assim, qual que é a maior semelhança e qual que é a maior diferença? Lógico, tem questão de tamanho, de cidades. Acho que Diamantino é maior que Sapezal ou não? Não, eu acho que hoje em dia não, porque a cidade aqui cresceu muito. É uma cidade muito antiga lá, né? Diamantino tem, sei lá, quase 300 anos, né? Então é uma cidade muito antiga, mas a semelhança, eu acho que são as pessoas mesmo, assim, porque eu lembro da minha infância, lógico que foram momentos bem distintos, né, da minha vida, né? Mas eu tenho muita saudade dos meus amigos, né, que eu fiz até os 14 anos, assim, as pessoas é o que eu acho que juntam esses 3 lugares e fazem deles serem semelhantes. Sim. Porque aqui também, né, eu formei muitos amigos, né, e fiz família aqui também, que eu falo que as minhas amigas, a Rose, né, especialmente, que é a minha amiga irmã, né, no meu coração. A Brena, o Dr. Diogo, enfim, tantas, né, que me ajudam sempre em momentos difíceis, não só nas alegrias também, né? Sim, estão sempre junto comigo. As minhas amigas de viagem, nossa, são várias, que eu não posso nem citar nomes, né? Que eu falo assim, senão eu vou esquecer de alguém, vai dar problema. Vai ficar uma mágoa. Né? Campos de Julho, que eu tive, assim, muitos momentos maravilhosos também, que ali eu vivi minha adolescência, meu namoro, meu casamento, né? Sim. Então eu fiz muitas amizades lá também, muitas pessoas queridas. Quando eu vou pra lá, eu vejo e falo, nossa, eu vi isso aqui, criancinha, já tá com filho, já, meu Deus do céu, né? Como é gostoso, né, ver isso, né? Eu falo, os 3 lugares, a semelhança são as pessoas mesmo, pessoas que eu deixei mesmo, amizades que eu fiz, né, em momentos da minha vida, pessoas que me ajudaram, cada uma no seu momento, né, e na minha dificuldade que eu tive naquele momento, mas que fizeram parte e fazem, de certa forma, das minhas memórias, né, da minha vida, de tudo, da trajetória que eu vivi até hoje, porque nada tinha acontecido sem todas as pessoas terem feito parte, né, de tudo. De alguma maneira, né? Sim, porque eu falo no meu casamento, eu lembro da pessoa que tocou, da pessoa que cantou, de muitas pessoas que já faleceram, que foram, dos presentes que eu tenho em casa, gente, como isso é maravilhoso, né? Eu vejo os presentes ainda que eu ainda tenho, falo, nossa, que eu ganhei de ciclano, ganhei de fulano, pessoas que já não estão mais aqui. Rafa, 25 anos de casada. Mais 7 de namoro. 32 anos juntos. É muito tempo, né? Não tem receita de bolo. Não tem, gente, mas não tem. Muita paciência, né? O que mantém o seu casamento? Porque o amor mantém, mas não é só. Eu falo Deus principalmente, né? Porque eu falo, sem Deus a gente não é nada, né? Sem a gente tá muito fortalecido em Deus, porque hoje em dia você sabe que as tentações, em todos os sentidos, elas são grandes, né? O mundo tá aí todo cheio de... Muita coisa, tudo pode, né? As pessoas chamam de liberdade, mas é libertinagem. Eu acho que tudo muito assim, né? Os valores estão muito contraditórios hoje em dia, né? E eu acho que, primeiramente, Deus, né? Que nos sustenta em tudo, nossa família, que não é fácil. Esses 32 anos, né? Não foram só de flores, né? A gente teve muitas dificuldades, muitas discussões, mas graças a Deus, assim, com muito companheirismo, assim, né, porque eu falo, o Wander é uma pessoa muito tranquila, eu tenho sorte, porque ele é virginiano, então ele é muito tranquilo, e eu sou capricorniana, então eu sou capricorniana, você sabe, né, gente, é sistemático, é emburrado, então, assim, eu falo, muita paciência comigo, porque eu também não sou fácil, né, e eu acho que é isso, é paciência, é você saber lidar, porque tem hora que o outro não quer falar, né, pra você não brigar, você fica quieto também, porque senão você briga, né. E o companheirismo eu falo que faz parte de todos esses 32 anos, né, que a gente tem de casamento, que Deus nos permita viver muito mais, né? Amém. Você fala tanto, assim, né, do apoio que Ele deu na sua vida empreendedora, e isso é muito bonito, porque eu conheço várias mulheres que ou já são empresárias ou querem se tornar, mas não têm o apoio do marido, o apoio da família. E essa base, ela é muito importante. Ela faz toda a diferença. Eu também tenho muito apoio do meu marido, tanto no cuidado com a loja, com a realização desse sonho, quanto com a nossa casa, com os nossos filhos, né? É uma coisa assim, uma dinâmica muito boa. E já é difícil.
Sim. Mesmo tendo apoio, a gente tem as dificuldades, a gente tem, né, aqueles momentos. Agora imagina uma mulher que não tem apoio nenhum. Que não tem, né? É que tem muito marido que acha que a mulher tem que ficar em casa só cuidando do filho, da família, né? Sim. Que eu não acho errado. Porque eu falo, tem mulher que ela gosta, ela sente prazer em fazer isso. Eu acho que tá tudo certo, Exato. tudo bem. Fala cada um no seu quadrado, né? O negócio é ser apoiado em suas escolhas. Exatamente, é o seu parceiro de vida te apoiar no que você se sente feliz também fazer, porque eu acho que eu não seria completa se eu ficasse só em casa também, né? Sim, eu acho que eu seria uma pessoa frustrada, porque eu sempre tive uma vida de muito trabalho desde pequena, né? Então eu sempre tive essa vontade de estar fora de casa fazendo alguma coisa, então eu não me veria só dentro de casa. E o legal, Rafa, é a gente entender que existem dois tipos de mulheres. Aquelas que são para empreender e aquelas que não são. Sim. E o mundo precisa das duas. Precisa das duas, senão o que seria de nós, né? Se todo mundo quisesse empreender. Quantas quintais não teriam, quantos benditos não teriam. Isso. Não, e a gente não teria colaboradores. Né? É verdade, entendeu? Né? Alguém tem que... Alguém tem que... E eu acho que a vida é muito justa nisso, né? Sim. Por ter isso. Deus é muito perfeito, né, gente? Sim. O equilíbrio, né? Equilíbrio. Nasce disso aí, das diferenças. Sim. Né? Porque, por exemplo, eu e minha irmã somos totalmente diferentes. Ela fala, cara, eu não serviria pra ficar aparecendo no Instagram. Jamais eu ia empreender, eu não me vejo tomando conta de um negócio, tendo que atender as pessoas e não sei o quê. E ela trabalha no administrativo de uma empresa e ela é sensacional no que ela faz. Eu já detesto. Ela gosta de ficar nos bastidores, né? Isso, lá no coração da empresa. Eu já trabalhei por muitos anos, assim, né? No administrativo de empresas, na parte comercial ali nesse sentido. E eu fazia muito bem aquilo que eu me propunha a fazer. Mas não era tão feliz, talvez, né? Tão completa, né? Que eu falo que... Exatamente. A gente quando não tá ocupando realmente o nosso lugar, a gente sente que falta algo, alguma realização tá incompleta. Né? Então, e naquela questão de ter opções, ter oportunidade, é muito legal isso. Quando a mulher tem a oportunidade de enxergar aonde ela quer estar e poder ocupar esse lugar. Sim, né? É verdade, concordo com você. Rafa, se hoje você perdesse tudo, o que a Rafa faria? Começaria tudo de novo. Faria mais rápido e melhor. Gostei. Porque agora começaria tudo de novo, porque preguiça eu não tenho, né? Eu falo preguiça eu não tenho, saúde, graças a Deus, Deus tá me permitindo ter também. Sim. Preguiça eu nunca tive, então é isso. Se eu perdesse tudo, começaria tudo de novo, porque é aquela coisa, né? Chuta a poeira, levanta a poeira e vai embora, né? É isso aí. O que hoje é inegociável pra você? Você fala assim, não, eu não me sujeito a isso de maneira alguma. Na vida profissional, na vida pessoal. Tipo assim, um valor inegociável pra você. Ser desonesta. Eu acho que é uma coisa que eu não... tipo assim, eu te pago, sei lá, 1 milhão pra fazer isso que não é certo, entendeu? Sim. Não sei, acho que por dinheiro nenhum vale a pena a sua consciência. Entendeu? Acho que uma coisa que eu não faria por dinheiro nenhum é ser desonesta com alguém ou com algo, ou com alguma coisa, alguma situação, por exemplo, né? Eu acho que é a nossa... Você dormir à noite, né? Você ter um sono tranquilo, com a consciência tranquila, isso vale muito, vale mais com que qualquer dinheiro, né? Eu falo, a tranquilidade de consciência, ela não tem preço. Você fazendo uma autoanálise, se hoje você estivesse se apresentando para alguém, quem é você? Quem sou eu? Meu Deus. Bom, eu sou a Rafaela, né? Aí tem 22 longos anos aí, na verdade, de trabalho numa loja que eu amo, que eu tenho, assim, amor, paixão. É a minha filha mais velha, como eu falei, é o meu sonho, assim, quando eu falo, todo mundo fala assim, você enche os olhos de lágrimas, tem um brilho no olhar quando você fala da loja, e realmente, assim, eu falo realmente com muito carinho, muito amor, é muita emoção mesmo, eu falo, são 25 anos da minha vida que estão praticamente ali dentro, né? Então, assim, é nossa vida, né? Da minha família toda, porque ali ela foi conquistada e foi criada e desenvolvida com muito sacrifício, não só meu, mas como do meu marido, das minhas filhas, né? Do tempo que a gente se privou de estar junto. Então, hoje eu sou uma mulher, eu falo, realizada, eu sou muito feliz, não que nos outros anos eu não tenha sido, mas cada um no seu momento, mas hoje eu já tenho uma maturidade maior, eu já tenho uma experiência maior de coisas que talvez eu
eu já consiga ver com outros olhos e fazer diferente, né? Que Sim. a Rafaela lá do começo não faria. Então, assim, agradeço a Deus por ter me dado toda essa experiência, ter me permitido viver até aqui, porque a gente sabe que hoje em dia manter um comércio por tantos anos não é fácil, né? É uma luta constante cada ano, cada mês, né? Sim. Isso aí não é fácil. E eu diria que hoje eu me tornei sou uma pessoa muito melhor, mais fortalecida na minha fé, né? Como alguns já viram, a gente acabou de sair de um acampamento, né? Que foi ano passado, que foi maravilhoso. Eu falo que a gente já tinha Deus no coração e agora mais do que tudo, assim, a gente preza muito mais por Ele que nos sustenta, né? Sim. E nos mantém de pé. Às vezes na correria do nosso dia a dia, a gente acaba esquecendo de entregar nas mãos de Deus, de pedir que Ele fale, que Ele faça. Que Ele faça o melhor, né? Porque eu falo, o melhor às vezes não é. Essa semana eu tive uma conversa séria com Deus. Eu falei pra Ele, Senhor, eu sei que às vezes o que eu quero não é o melhor. Sim. Não é o melhor pro momento, mas que o Senhor sempre possa fazer o melhor, se eu merecer, né? Sim. Porque às vezes a gente acha que a gente merece muita coisa, a gente não merece, né? A gente tem que, às vezes, sofrer pelo amor, né? Ou pela dor. Então, às vezes, tem que muitas vezes ser pela dor, né? E a gente evolui nesse sentido. Eu falo, não é que Deus está querendo o pior pra gente, Ele quer que a gente seja melhor, realmente, né? Então, eu só peço pra Deus me direcionar e sempre tá me colocando no melhor caminho, que eu faça sempre melhor minhas orações todos os dias, que a gente faz. Eu e meu marido sempre peço que no dia que a gente está acordando, que Deus sempre me faça fazer o melhor para Ele, entendeu? Sim. Que eu sempre seja melhor naquele dia. Que a gente sempre faz uma coisa errada, né? Todo dia faz uma cagada, né? Às vezes tem um pensamento ruim, julga alguém, isso é normal, né? Mas eu sempre peço que Deus coloque as coisas boas. Eu não sou perfeita, não vou ser nunca, né? Porque se eu fosse, eu não estava aqui, eu estava no céu, né? Eu não sou, eu tô aqui para melhorar, para buscar sempre ser uma pessoa melhor. E eu acho que é isso, a fé nos sustenta, né? Sim, quando a gente busca de verdade, genuinamente, com todo o nosso coração, a proximidade de Deus, eu falo por mim, pela experiência que eu sempre vivi e que eu tô vivendo principalmente nos últimos meses, a nossa vida muda. Tem muita paulada que a gente leva assim na vida, né? Muita coisa que acontece, que a nossa reação é uma. A partir do momento que a gente tem uma intimidade com Deus diferente, que a gente coloca Jesus na nossa vida, que a gente vê que o agir do Espírito Santo está em nós, não porque a gente merece ou porque a gente é bom, é porque Deus tem misericórdia e amor pela nossa vida. Exatamente. As nossas reações são muito diferentes. O fardo fica leve. Sim, que se carregar, todo mundo tem seu fardo, né? A gente sabe, né? Nós estamos aqui para evoluir nesse plano, né, espiritual, né? E não vai ser, a gente vai ter vários fardos para carregar nessa vida, né? Eu espero, Deus, que o Senhor me permita viver muito tempo ainda e carregar muitos ainda, né? E evoluir muito como ser humano, né? Porque viver aqui não é fácil, né? Mas com fé, e eu falo com a ajuda, né? Como você falou, com a intimidade com Deus, fica tudo mais leve. Sim. A gente vai entendendo as coisas diferentes, a gente não vê só o lado ruim de tudo. Porque tem pessoas que são muito reclamonas, que são muito... Gente, você olha pra cara da pessoa, é uma sofrência. Você olha pra cara dela, só tem reclamação, uma energia pesada, né? Eu acredito muito nessa questão de energia, assim. E quando a gente muda a nossa ótica, quando a gente busca entender, interpretar as coisas de uma maneira diferente, o benefício é muito grande. Sim, né? Quando eu era para inaugurar a loja em agosto, né? Eu fiquei a princípio meio frustrada, aquela coisa toda, né? Normal, né? Sim, aí depois eu falei, ai Deus, tá bom, não era para ser, né? Às vezes não era para ser mesmo, o Senhor não queria que fosse nessa época, e deu tudo certo, né? Porque depois deu tudo certo, porque eu tava com medo do Natal, com medo de não dar conta de vender tudo, de não ser bom, de ter ficado dívidas para pagar, enfim. E foi maravilhoso, Deus me mostrou assim, minha filha, olha só, eu te dei o problema, mas te dei a solução, né? Você conseguiu. Então, assim, a gente tem muito aquela coisa de pedir muito, mas não acreditar, né? Que Deus tá sempre tentando fazer o melhor pra gente. Rafa, eu vi algum tempo atrás, eu até mandei pro meu marido no Instagram, um post que falava assim, quando você vive preocupado, parece que você não confia em Deus. E né? O ser humano, ele é assim, né? A gente fala que crê, mas às vezes é da boca pra fora, né? Eu sou assim, muitas vezes nas minhas atitudes. Eu falo assim, nossa, eu acredito que vai dar certo, mas aí você fica com aquela coisa assim, mas será? Deus tá em suas mãos. Mas e aí, já vai? E aí? Por que tá demorando? Ué, como assim? O que o senhor tá fazendo aí que não tá acontecendo? Como é que esse negócio tá? Nada cai do céu, né? Como é que essa loja não ficou pronta ainda? Né? Deus em si dá a vara pra pescar, né? Só que você tem que ir lá e pescar o peixe, né? A oração é fé e ação, né? Exatamente. E muita gente
para nisso aí, não tem ação. Desanima, né? Sim, desanima, se deixa levar. Mas é isso. Rafa, pra gente encerrar. Como que é a Rafa amiga? Quem é a Rafa amiga? Olha, a Rafa amiga, eu sei que eu posso melhorar muito como a Rafa amiga. Eu falo para minhas amigas, gente, eu não sou amiga tão presente quanto eu acho que eu deveria ser. Porque assim, eu vejo que as minhas amigas são muito mais presentes na minha vida do que eu sou na vida delas pela minha correria, que eu falo que não é desculpa, mas eu me pego muitas vezes e falo, gente, às vezes eu passo a semana inteira, eu não falei direito com a Rose, ou não falei com a Brena, não falei com a Fran, com a Jo, que às vezes eu encontro na academia, mas falo muito rápido. Enfim, com todas as minhas amigas. A gente fala bom dia no grupo, mas às vezes não se conversa, né? Sim. E às vezes uma tá passando por algum problema, outra a gente às vezes nem fica sabendo, né? Mas assim, eu falo que quando elas precisam realmente, eu sempre tô ali, né? Porque eu falo assim, ó, precisar, eu tô aqui pra toda a obra, né? Porque eu falo assim, a gente tem que ser amiga não nas horas só boas, mas quanto nas ruins também, né? Mas assim, eu sou amiga de defender, amiga que vai até o fim, que briga, que inclusive uma vez briguei com uma amiga minha por causa de outra amiga, porque assim, não fala mal de amiga minha, não. Aí a amiga falando mal da outra amiga não dá certo. Sim. Eu falo que é algo que na época me doeu bastante. Eu falo, hoje eu dou risada, mas eu já sofri muito por isso. Até no acampamento eu consegui me libertar desse peso que eu tinha, porque eu briguei com a minha comadre, né, na época falecida, né, com a Jane. Eu falo, e a minha amiga do coração, assim, minha comadre que eu amava e amo de paixão. E eu tive uma discussão, assim, uma briga com ela, uma vez, por conta da Rose, da minha outra amiga. Rose? Como assim? Vem cá contar esse babado. Né, e eu falo assim, foi uma coisa que me doeu muito, assim, que me doía, que me magoava, assim, que era o que eu não... Eu falava, poxa vida, eu podia ter sido mais tolerante, eu podia ter, sabe, eu não precisava ter brigado. Mas assim, gente, eu sou muito assim, quando eu amo muito, assim, sabe? Eu amo e defendo. Sim. Porque eu falo assim, quando a pessoa não tá errada, eu tenho que defender, como é que eu vou deixar, né? Não posso, eu tenho que tomar as dores, como se fosse ao contrário também. Mas a Jane sabe, onde ela estiver, que eu amo ela de paixão. Até na semana que eu tava lá na feira, eu tive um sonho com ela que fazia anos que eu não sonhava. Nossa. Eu tive um sonho muito real, que eu abraçava ela e eu encontrava ela num lugar e eu chorava muito. E ela falava, Rafa, eu tô bem, eu tô feliz, eu tô num lugar lindo. Não, você não tem noção de como que foi o sonho. A minha amiga não tinha chegado de Itangará ainda. E aí eu acordei chorando, lavada de lágrima, chorando, eu tinha chorado de verdade. Eu senti que ela falava, Rafa, agora eu tenho que ir. Agora eu não posso ficar mais, eu tenho que ir. Nisso eu acordei. E ela foi, tipo, virando uma fumaça na minha frente, e eu acordei. E eu vivi muito isso, esse sonho. E eu sempre tava pedindo pra Deus, faz tanto tempo que eu não sonho com a Jane, eu quero sonhar com ela, eu quero encontrar com ela, eu quero falar com ela. E nesse dia eu nem tava lembrando dela. Eu tava em São Paulo, tinha chegado cansada, né, do voo, e aquele voo estressante, já era tipo 1h da manhã. E aquele dia eu sonhei com ela, até não entendi por quê. Mas, gente, foi um sonho muito real, não tem explicação. Sim. E sabe que depois que eu acordei, eu não conseguia parar de chorar. Eu não conseguia parar de chorar, porque eu vinha na minha cabeça a lembrança dela como se ela estivesse ali na minha frente, naquele momento, eu tivesse abraçado ela. E ela estava tão feliz, ela estava tão bem, era um show de felicidade e de saudade ao mesmo tempo, né? Mas um conforto. Nossa, foi assim, maravilhoso, agradeci tanto pra Deus por eu ter sonhado com ela, porque aquilo foi um presente, sabe? Foi uma bênção. E essa questão de brigar, sabe? Esse momento que a gente teve, foi bem forte, assim, porque eu briguei bem feio com ela, sabe? Bem feio, ela já estava doente, então foi algo que eu fiquei muito chateada, que eu falo assim, poxa vida, podia ter sido menos. Mas, gente, quando eu gosto, eu defendo muito, assim, pode ser com a amiga, pode ser com o pai, com a mãe, com o filho, eu sou, assim, muito intensa mesmo. Mas é algo, assim, que eu me arrependo de ter feito, mas pedi perdão, inclusive no acampamento a gente teve um momento lá que a gente viveu isso. E eu tive a oportunidade que eu acredito que ela tenha me perdoado, assim, disso que aconteceu, porque não foi intencional, foi uma coisa bem de coração mesmo, assim, sabe? Que eu fiquei chateada. Momentos, né? Que eu falo, a gente é ser humano, né? Porque às vezes ela tava doente, eu não poupei ela disso, né? Poderia ter poupado, mas eu acho que no momento eu vi ela como igual, não vi ela como uma pessoa que estava, às vezes, no momento fragilizada, né? Eu quis brigar como se fosse a minha amiga que eu tinha de todos os dias ali, né? Eu tinha ela como, né? Eu tava ali, a minha comadre, minha amiga, eu tenho que dar um puxão de orelha nela, que as coisas não é assim. Só que isso me deixou chateada.
Mas tudo na vida passa, né? E que bom que você teve esse momento. Foi um momento de conforto. Né? Maravilhoso. Foi um momento de recuperar, de superar e de sentir finalmente. Tá tudo bem. Ai, maravilhoso, maravilhoso. Não vejo a hora não, né? Vai demorar, mas encontrá-la de novo vai ser muito bom. Rafa, para nós irmos agora para os nossos finalmente. O que você precisa ter e ser para ser uma bendita mulher de negócios? O que eu preciso ser e ter? Eu acho que é força de vontade mesmo, vontade de trabalhar, de batalhar, de evoluir, não ter preguiça, porque eu acho assim, todas temos condições de ser mulheres de negócio, né? Só temos que ter vontade de correr atrás dos nossos sonhos, dos nossos propósitos, né, das nossas metas. Eu acho que todo mundo tem condições. E eu acho que eu tô nesse caminho ainda, tô trilhando esse caminho. Acho que eu falei que nunca mais eu construo na minha vida, que vai ser o último prédio. Então, assim, a quintal vai parar ali naquele tamanho. Meu marido já queria comprar o terreno do lado. Porque ele já queria ampliar. A laje tá preparada para o piso nessa ou não? Não, ele quer comprar o terreno do lado. Eu falei, não quero mais construção na minha vida. Ainda que você casou com um cara que não para também. Não, ele quer, minha filha, as coisas assim, ó. Eu falei, não, já chega, por enquanto é isso. Há quanto tempo vocês tinham aquele terreno ali já? Foi antes da pandemia, a gente já ia construir a loja. Aí veio a pandemia, nosso projeto já estava no Banco do Brasil, né? Porque ali é construção de FCO, é financiamento. Então já estava no banco, então há 4 anos atrás já era pra gente ter a loja. Mas aí veio a pandemia, deu toda aquela, né, aquele reboliço e a gente teve que parar com tudo. E a gente voltou agora, mas a gente já tem o lote, já faz os lotes há uns 5 anos. Já tinha. Qual a metragem dessa nova loja? 1.260 metros quadrados. Vai ficar. Rafa, eu sei que você vende muitos produtos. Muitos, é tudo pra casa, né? Porque quem não conhece a Quintal, você pode dar sua casa pelada pra nós, a gente vai colocar desde do talher na sua cozinha, cortina, persiana, tapete, sofá. Nossa, falando em cortina, já tem um tempo, mas daí a gente caiu num golpe esses dias, a gente perdeu um pouco de dinheiro e não deu pra eu ir lá. Mas eu quero colocar uma cortina, eu vi vocês nos stories, olha como é importante quem vende postar. Aqueles rolos assim. Sim. Que eles são com proteção solar. Sim, a persiana rolou. A persiana rolou. Que ela não é escura, mas ela tem a proteção. Ela protege os móveis, né, dos raios solares. Ela traz um conforto no ambiente também, na questão da claridade e do calor, da temperatura também. Eu preciso fazer um orçamento lá em casa, porque lá em casa tem bastante vidro e tem uma porta assim que o sol da manhã pega muito. E eu amo claridade, casa aberta. Ai, você vai amar. Sim. O resultado. Isso, só que daí tem vezes que a gente quer tomar café da manhã lá, estamos com visita, mas o sol pega bem lá onde tá a mesa. E aí eu vi o vídeo e ainda falei pro Jandrei, falei, nossa, vamos fazer, né? Você vai pensar assim, meu Deus, como que eu não fiz isso antes? Porque lá em casa aconteceu isso. Você acredita? Casa de ferreiro espeto de pau, eu morando ali há anos, nunca tinha feito. E acontecia lá em casa a mesma coisa. O sol invadia toda a minha mesa, não conseguia tomar café da manhã lá no meu espaço gourmet por conta de não ter persiana, de não ter investido. Resolvi fazer. Falei, não dou conta mais, vou fazer. Gente, mudou a vida. Nossa Senhora! O ambiente muda, a temperatura fica maravilhosa, porque ele dá um conforto térmico maravilhoso, mesmo você não ligando o ar-condicionado, ele bloqueia tanto a irradiação solar, quanto um pouco da temperatura também ele segura, por ele ter uma parte de conforto térmico também no tecido, né, que na verdade é uma lona. Então assim, é maravilhoso, você vai amar. Eu quero muito fazer, é o nosso próximo investimento aí. Já vou pedir pra vocês fazerem um orçamento lá, tirarem as medidas. Isso aí. Rafa, eu sei que vai ser difícil essa também. Mas meu top Deus. 3 dos seus produtos preferidos de comprar para vender na sua loja. O que eu mais gosto de comprar? Number 1. Mesa aposta. Eu amo mesa aposta. Number 2. Roupa de cama. Nossa, eu acho... Nossa, eu adoro ver aquelas camas confortáveis, fofinhas, pegando aqueles tecidos. Gente, a gente trabalha com linhas maravilhosas de tanto mesa aposta como cama aposta, né? A Cacilmara e a Budemar, que são nossos carros-chefes, assim. Lá na loja a gente vai ter um ambiente agora com cama para vocês sentirem, verem as camas, assim, tipo cama de hotel, sabe? Ai, maravilhoso. Maravilhoso. Number 3? Artigo de cheiro. Eu gosto muito de loja cheirosa, a parte de perfume de ambiente. Eu acho assim que é perfeito. A gente trabalha com uma linha maravilhosa, assim, na verdade são 4 linhas. A gente tem uma linha exclusiva da loja também, com cheiros da loja que foram desenvolvidos só para nós.
A gente vai ter agora o nosso aroma personalizado também, com o nosso cheirinho com a Aromatize, nossa parceira maravilhosa, Ariadne. Nós com também cheiro temos assim, aqui na loja. E faz muita diferença. Faz muita diferença. Na loja a gente vende a linha de dia a dia também, para você perfumar sua cama, para você dormir numa cama cheirosa, né? Com uma cama confortável, mas cheirosa também. Perfume para cortina, né? Que eu acho que é legal você tá com a sala cheirosa também. Então a gente tem uma variedade imensa, assim. Eu gosto muito de comprar artigos de cheiro, assim, de perfume de ambiente, porque eu acho que realmente faz a diferença. Falo, você ter uma mesa bonita para você atender sua família, né? Porque eu falo, a mesa é lugar de amor, de carinho, né? Que é onde você senta, às vezes, conversa, né? Onde você troca informações ali do dia a dia. Então, acho que a mesa posta, ela tem que ser vivida isso em casa, né? Porque nem é cheia de luxo, gente, porque eu falo, tem gente que fala, não tem dinheiro para comprar, e nem precisa, né? Com um pratinho branco, um carinho ali a mais, um americano diferente, às vezes um copinho mais bonitinho, você já tem uma mesa posta arrumada, né? O capricho que você empenha ali, né? Sim, é isso que faz a diferença, né? E eu falei, dormir numa cama gostosa também, né, gente? Não precisa ter muito lençol. Tendo 2 lençóis, um que você lava e outro você coloca. Porque eu falo, você tem que descansar, né? E você merece ter uma cama confortável, né? Um lençol gostoso, né? Um travesseiro confortável. A gente vende travesseiros também lá na loja. E a gente tá vendendo colchões também, gente. Uma linha maravilhosa de colchões. Aguarde, a gente tá montando nosso showroom de colchões. Então, assim, uma linha bem diferenciada para quem não quer ter aquela linha básica também. A gente vai estar trabalhando com realmente toda a linha de coisas para casa mesmo. Você vai conseguir montar tudo mesmo, porque a gente tem desde a cortina personalizada, a cortina pronta entrega, né? A persiana personalizada, a pronta entrega também. E toda a linha de acessórios de decoração, planta permanente, enfim, tudo para casa. Sofá, né? Como vocês sabem, toda a parte de mobília, né? Para área externa também. Para área externa também, a gente tem umas linhas maravilhosas, tanto preguiçadeira, mesa, que é coisa para a vida toda, né? Que você tem que investir, né? Hoje aqui, né, nossa cidade é muito calor, né? Faz muito sol, então assim, o pessoal usa muito a área de piscina, né? Todo mundo gosta, né, de fazer churrasquinho em casa. Então assim, é legal investir também. Rafa, muito obrigada, de verdade, de coração. Eu tenho certeza que não tinha escolha melhor para a gente começar esse nosso podcast de mulheres de negócio, esse nosso projeto lindo que há muito tempo surgiu na minha mente, foi pro coração e eu pedi muito para Deus para que desse certo. E que bom que deu certo na sua correria, né? Nesse furdunço que você está vivendo, esse furdunço gostoso, né? De uma reinauguração de loja, de obra. Você disponibilizou o seu tempo, sua energia, a sua história aqui para nós. Isso não tem nada que pague isso. O valor disso, assim, é imensurável. Então, muito obrigada. Eu que agradeço, né? Agradeço o convite, me senti, como eu falei no começo, lisonjeada, muito feliz, porque eu falo, compartilhar a nossa vida, para nós é algo muito simples, né? Para muitas pessoas que não conhecem, às vezes não seja, então às vezes vai ter muitas coisas que muita gente não sabia, e eu falo, abrir realmente, né? O que a gente viveu em muitos momentos, muitas etapas aí da nossa vida, muitas frustrações, muitas alegrias, né? E eu fiquei muito feliz em poder compartilhar isso com vocês. Eu espero que quem estiver aí do outro lado tire algo de bom, né? De toda essa nossa conversa, algo de construtivo, de proveito, que sirva, às vezes, de alguma forma de incentivo aí, que seja para a vida familiar, para a vida de empreendedorismo, né? Para quem quer abrir um negócio aí, às vezes não sabe por onde começar. E que a gente está aqui, né? Eu falo assim, minha loja está de portas abertas para quem quiser conversar também, né? Porque eu falo, a gente tem que se ajudar, tem que trocar figurinha mesmo, né? As mulheres principalmente, porque a gente não pode querer achar que uma é rival da outra, né? Ou então a gente tem que se ajudar. E eu tô logo ali, pronta para receber vocês, tá? Para quem quiser conversar, trocar ideia, eu tô disposta a estar ajudando, tá? Porque se é uma coisa que eu gosto é de compartilhar coisas, né? Porque às vezes tem gente que fala assim, nossa, mas você vai falar isso, que eu tenho minha amiga lá de Tangará, né? É tão perto, às vezes muitos fornecedores falam isso, né? Mas vocês são só 270 quilômetros, vocês vêm junto pra feira, vocês fazem compra junto. Falei, ixi, a gente compra junto, a gente divide mercadoria, a gente troca figurinha. Se ajuda em tudo. Se ajuda em tudo. Eu falo, só nasceu pra todo mundo, né? E ó, vou dizer uma coisa pra vocês, vale ouro. Porque essa experiência de estar aqui com você, Rafa, a gente, né, não só eu, mas os bastidores aqui também, ouvindo a sua história, você dividindo um pouco da sua intimidade, né? Um pouco de coisas que talvez só suas amigas sabem, né? Hoje você dividiu conosco aqui, com a galera que vai assistir esse podcast. Isso, assim, é sensacional. Eu amo ouvir histórias de pessoas
sejam elas mais experientes ou não, porque às vezes a gente conhece pessoas que têm um pouco mais de idade, são mais experientes e viveram coisas, e às vezes a gente conhece pessoas novas também, que já viveram muito, né? E sempre tem algo pra gente aprender. Sempre. E quando a gente tem esse olhar e essa sabedoria de aprender com o outro, né? Sim. Quando a gente divide, a gente multiplica. Multiplica, verdade. Falou, né? Tudo. Uhum. Então é isso, gente. Hoje nós gravamos o nosso primeiro episódio desse podcast, que talvez não seja tão assim um podcast, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado. Continuem nos acompanhando, que assim como a Rafa veio nos prestigiar, veio contar um pouco da história dela, e vocês puderam ver a mulher incrível que ela é hoje um pouquinho mais de perto. Nos próximos episódios também teremos outras mulheres maravilhosas e incríveis, compartilhando momentos, histórias, aprendizados e inspirando vocês que estão aí do outro lado de alguma maneira. Muito obrigada!